pessoal, muito bom dia a todos. Essa é a nossa primeira aula do curso de Políticas Públicas no Brasil, aqui da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp. Eu estou aqui com meus queridos alunos e queridas alunas também do curso de Administração Pública. É uma grande alegria aqueles que puderem, obviamente, abrir as suas câmeras e também, justamente, abrir os seus microfones para fazer a participação e a interação. Eu agradeço desde já, até porque é fundamental dentro dessas aulas, desses diálogos, dessas discussões que a gente faz aqui, justamente a interação, tá? A participação de vocês, porque, afinal de contas, essa que é a grande diferença, se a gente parar para pensar do que é uma live e do que seria vamos botar aqui uma live class, né? Ou seja, uma aula online aqui, tá certo? Então, essa possibilidade da gente poder interagir é a grande diferença. Senão é como se a gente estivesse assistindo um vídeo e eu fico falando e vocês saibam que para o professor, por vezes, é uma experiência muito estranha e esquisita, a gente se sente distante, né, quando a gente fala, e eu vejo um monte de carinhas aqui, redondas, né, dentro dessas bolinhas aqui, eu só o nome, e o microfone mutado, e a câmera mutada, e eu não interajo com ninguém, vocês sabem que eu gosto de falar, eu gosto de ver, eu gosto de ver, enfim, tem aquela coisa toda. Mas vamos que vamos, pessoal. Na nossa aula de hoje, a gente começa com uma introdução, com um debate introdutório, com uma reflexão mais ampla a respeito desse campo das políticas públicas, tá? Tanto é que o que eu passei no cronograma para vocês nem são leituras acadêmicas nesse primeiro encontro. As leituras efetivamente acadêmicas, elas começam mais a partir da semana que vem, da segunda semana, tá certo? Lembrando que esse cronograma foi compartilhado com todos vocês já no início do ano. Em virtude da pandemia, nós estamos retomando agora as nossas atividades. E aqueles, obviamente, que tiverem dificuldade de acessar o cronograma, eu vou reencaminhar, assim fica todo mundo com o cronograma, com os textos que estão todos disponíveis, tá bom? Quem quiser participar, basta abrir o microfone e falar, professor, quero fazer uma consideração, quero falar alguma coisa, fique à vontade, fale, dialogue, né? A aula é para vocês, não é para mim, obviamente, né? Embora o professor aprenda muito quando dá aula, e por isso que eu gosto também de dar aula, porque é uma possibilidade da gente aprender, estudar, tentar ficar um pouquinho mais esperto, um pouquinho mais inteligente, tá bom? Agradeço a Lorena que abriu a câmera, agradeço a Ana Beatriz que está com a câmera aberta, e agradeço a Vitória que também está, todas vocês muito estilosas, com caneta na mão, né? Animadíssimas, né? Esse é o meu povo querido. Enfim, pessoal, primeiro ponto que eu queria tratar com vocês é o seguinte, é a própria questão de definição de política pública, tá? Então, como é que a gente compreende, o que a gente concebe por política pública? Há um sem número de autores que, do ponto de vista mais teórico, vão discutir esse assunto e vão definir política pública de diferentes formas. O próprio Leonardo Sec, no livro dele, e eu não sei se eu tenho ele aqui em mãos de maneira muito fácil, porque eu estava com ele aqui, mas eu acabei... é ótimo, né? Porque você separa as coisas e depois você perde, né? Vocês viram que aqui é tudo ao vivo, né, gente? Não tem nada de coisa. E eu estou tentando achar, já faz uma vida já o livro. Eu não sei exatamente onde eu coloquei. Eu acho que eu pus na outra ponta ali. Ele está para lá. Mas, enfim, o próprio Leonardo Sec define no livro dele, que é um dos livros aí que eu também indiquei como leitura para vocês, que é aquele Introdução às Políticas Públicas e tal, que política pública é tudo aquilo que, de maneira geral, o governo, os principais atores envolvidos em processos decisórios optam por fazer ou não fazer. Então, essa é uma concepção, essa é uma definição genérica, obviamente, extremamente abstrata do que seria a política pública, mas é uma definição muito válida quando a gente pensa que toda política pública, ela deriva, ou seja, ela inicia, ela vem como resposta a um determinado problema público. Então, essa relação entre você tomar uma decisão de fazer ou não fazer algo para tentar resolver um problema público pode ser entendido a priori ou em princípio como vamos dizer assim, um início de uma política pública, né? Um problema público, obviamente, para ele se tornar melhor resolvido ou para efetivamente ele ser melhor esquadrinhado, melhor desenhado, depende do desejo também dos atores envolvidos nesse processo. Então, vamos imaginar a seguinte situação, e por isso que eu quero justamente fazer um processo até de reconstrução histórica aqui com vocês, para a gente imaginando, obviamente que eu não vou entrar em detalhes, mas é para a gente tentar fazer um quadro de composição mais amplo. Se a gente parar para analisar de maneira muito rápida e objetiva, a Idade Moderna, a história moderna, ela foi marcada por vários fenômenos, a gente sabe disso, transformações N na sociedade. A gente teve desenvolvimento do capitalismo, a gente teve uma série de intensificação das relações comerciais, as sociedades foram se tornando mais complexas, os contatos entre os povos foram se tornando mais intensos. Tudo isso gerou uma revolução na nossa maneira de ser, de viver e de existir. Se a gente considerar de maneira mais ampla ainda a própria história da humanidade em si, né, para quem gosta aí de história, para quem às vezes se interessa pelo assunto, vamos imaginar que nós tivemos, se eu pudesse resumir, tá?
se eu pudesse resumir, nós tivemos duas grandes revoluções que mudaram completamente o nosso estilo de vida. A primeira revolução foi a revolução do Neolítico, que aconteceu ainda na idade, vamos dizer assim, na pré-história, que é quando os homens começaram a criar as primeiras cidades. Então, essa é uma grande revolução na história da humanidade, porque como o homem vivia, e aqui eu estou simplificando argumentos, o homem vivia como uma espécie de coletor. Então, ele saía por aí, colhia aquilo que ele precisava, caçava os animais para a sua sobrevivência. Nós éramos, portanto, pessoas nômades, perfeito? Então, a gente vivia de um lugar para o outro. Com o processo de sedentarização, vamos pensar assim, e aqui eu novamente estou resumindo, com o processo de sedentarização, os homens passaram a ser basicamente pastores, ou seja, criadores de gado, e passaram também a cultivar alimentos. E com isso, né, ela deu risada quando eu falei o gado, a Vitória, né? E com isso, o que acabou acontecendo, pessoal? A gente começou a dar surgimento, a dar início às primeiras cidades. Ou seja, a partir dali, nós começamos um processo que era um processo no qual a gente não voltaria mais nessa lógica do nomadismo, né? Então, ao nos sedentarizarmos, vamos imaginar a seguinte situação. Nós começamos a colocar os desafios para a humanidade, isso eu estou pensando em termos de desenvolvimento da civilização, né, ocidental de maneira geral, mas na oriental também, da humanidade em si. Nós começamos a nos colocar no seguinte desafio: como vamos governar, como vamos administrar todas essas coisas? Como vamos administrar os recursos? Como nós vamos organizar o poder político? Quem vai fazer o que dentro dessas sociedades? Então, não é à toa, vocês estudaram essa história lá atrás, se você puxar bastante na memória, né? Lá no ensino médio, você estudou as primeiras grandes civilizações, e aí você descobriu que essas primeiras grandes civilizações eram chamadas de sociedades hidráulicas, lembram delas? Então você tinha ali a crescente fértil do Nilo, então a sociedade egípcia, você tinha todos os povos da Mesopotâmia, e aí depois você tinha ali todos os fenícios, que eram os primeiros grandes navegadores do mar Mediterrâneo, depois dali você tinha mais ao Oriente os persas, onde hoje é o atualmente Irã. Aí você tinha mais no extremo Oriente uma civilização que é uma civilização milenar, que até hoje está aí, né, dando dor de cabeça para muitos dos ocidentais do ponto de vista da competição capitalista no mundo, que era o caso dos chineses, né, que era uma civilização milenar que ia se desenvolvendo, os indianos, ou seja, todas essas sociedades, em alguma medida, foram trazendo inéditos problemas para serem resolvidos no âmbito da administração e no âmbito da política. Então, em alguma medida, se a gente parar para imaginar, a gente vai entender que, basicamente, essas primeiras civilizações já tinham que resolver problemas de ordem pública. Tanto é que, olha que interessante, se a gente lembrar dessas sociedades, elas tinham uma configuração extremamente diferente do que são as nossas sociedades nos dias de hoje, né? Eram sociedades, por exemplo, marcadas por uma pirâmide social muito rígida, ou seja, muito dura, né? E você tinha como regra dos governos sociedades, não vou dizer necessariamente ditaduras ou autoritarismo, porque a gente nem pensava em democracia direito nessa época ainda, né? A democracia vai se desenvolver como fenômeno há cerca de 2.500 anos atrás, na Atenas antiga, na Ágora, na polis grega, nas cidades-estado e tal. Só que é curioso a gente imaginar que a regra da política era justamente você ter essa formação de regimes onde um manda e os outros obedecem, ou seja, uma pirâmide hierárquica. Então você tem um poder, inclusive, que ele é baseado numa lógica divina. E isso permaneceu, e aqui eu estou resumindo processos, tá? E isso permaneceu basicamente na nossa história, na história das civilizações humanas, enfim, até pelo menos a Grécia Antiga e a experiência muito específica de Atenas, né? Lembrando que Atenas teve uma experiência muito específica e que vai desenvolver justamente a política na Ágora Antiga 2.500 anos atrás como uma alternativa a essa lógica do poder fundado ou do poder fundamentado numa origem divina. Né? Então vamos lembrar que, por exemplo, imperadores, czares, oligarcas, seja a forma que os regimes políticos adquiriram, tinham essa vinculação entre uma ideia de inseparação entre poder temporal e poder sagrado. Tanto é que se você volta, por exemplo, no Antigo Egito, né, os próprios imperadores, os grandes faraós, né, imperadores não, porque ele era os faraós, né? Os grandes faraós, por exemplo, eles eram uma vinculação direta do sagrado com o terreno. Então, quer dizer, a pessoa manda porque o exercício do poder extrapola a lógica terrena, né? O exercício do poder é aceito por todas por forças mágicas, é aceito por elementos religiosos, enfim, por elementos míticos e tudo mais. Quando que vai ter uma primeira inovação? Quando vai ter uma primeira transformação diante disso tudo? 2.500 anos atrás, cidade-estado de Atenas, Grécia Antiga, criação da democracia. Com a criação da democracia, a gente tem uma inversão nessa lógica do poder. Como assim uma inversão? Os homens deixam de estar na base, ou seja, de obedecerem às ordens, e os homens passam a ser autores da própria história. Em que medida?
na medida em que o poder passa a ser entendido como derivado, como originário das próprias pessoas que o criam e que se organizam dentro de uma sociedade. Então, alguns dos conceitos fundamentais que a gente carrega até os dias de hoje para pensar a política foram lançadas as bases ali atrás na Grécia Antiga, como a própria ideia de comunidade política, por exemplo, como a própria ideia de cidadania, se a gente parar para imaginar. Obviamente que você pode dizer para mim assim, pô, Brunão, mas cidadania ali tinha um critério extremamente restritivo, né, bicho? A maior parte do pessoal não participava, não era cidadão, escravo não era cidadão, estrangeiro não era cidadão, quer dizer, era cidadão só filho de ateniense, maior de 21 anos, né, que tivesse nascido em... Beleza, os critérios de quem entrava dentro da lógica da cidadania, ou quem poderia acessar os direitos da época, vamos pensar assim, eram extremamente restritivos, de fato. Mas você tem uma novidade em relação ao que era o desenho da organização política administrativa de todas as sociedades anteriores ali, que é o fato de que os homens passam a ser os condutores das próprias ações e os responsáveis pelas próprias decisões políticas. Eis aí, inclusive, o próprio DNA da democracia, né, galera? E é isso que é interessante da gente notar. Mas a gente sabe que, de maneira muito rápida, a democracia nasce nesse contexto, nasce nesse momento. A experiência está restrita à cidade grega de Atenas. É uma cidade-estado que, se você parar para imaginar, nós estamos falando do que seria hoje uma cidade do tamanho de Araraquara, 200 mil pessoas, né, e que quem participava efetivamente da Assembleia, mesmo nas maiores das assembleias, não passava do valor da quantidade de 10, 15, extrapolando 20 mil pessoas. Eles deliberavam em praça pública, se organizavam, e a própria ideia de uma administração na qual as pessoas eram responsáveis passou a ser criada a partir dali. Bom, o fato é que o processo histórico vai se desenvolver, Atenas vai ser invadida depois pelo Império Macedônico, a coisa vai degringolar. E toda a experiência que vai se tornar uma experiência exitosa não é justamente a experiência de uma democracia, mas vai ser a experiência de formação de impérios, né, de grandes, vamos dizer assim, de grandes lógicas de autoridade, se a gente parar para pensar. Então, a regra da história nunca foi a democracia. A regra da história sempre foi formas de regimes fortemente hierarquizados, no qual você tem um governante que tem bases do poder em origens divina e que manda sobre os demais dentro da sociedade. Não é à toa que, se a gente fizesse aqui uma rápida vasculhação histórica, vamos dizer assim, você passa dessa experiência da Grécia Antiga para impérios. Aí você vai ter o Império Macedônico, depois você vai ter a criação do Império Romano, aí depois você vai adentrar na Idade Média, que é quando vai ter a formação dos feudos, do senhor feudal, aquela coisa toda. Ou seja, nós passamos praticamente milênios em formas de organização onde, geralmente, a administração e o poder estavam concentradas em poucas instituições, ou na mão da nobreza, ou na mão da igreja. Essa foi a regra da história. E essa foi a regra da história, até ao menos, eu estou dando pulos históricos aqui, porque não nos interessa detalhes, mas nos interessa resgatar justamente o processo em si, para a gente poder chegar onde eu quero. Então, o que acaba acontecendo? A partir, sobretudo, do renascimento cultural, e aí eu estou falando do século XV em diante, que é o período das grandes navegações, a gente começa a transformar a organização política. Por quê? Porque aqueles grandes impérios foram dando mostras, e foi se tornando cada vez mais claro, de que eles eram insustentáveis a médio e longo prazos. Seja por problemas de revoltas internas dele, seja por problemas administrativos. Vamos lembrar que boa parte do sistema administrativo, talvez vocês tenham estudado isso, tenham visto isso, foi surgindo em alguma medida no próprio Império Romano, que trouxe muitas inovações, até porque os romanos eles eram muito mais preocupados com a lógica de tributação, de organização do território, de manutenção do território, do que necessariamente com a questão da deliberação política, né? Salvo, obviamente, aquele período republicano da Roma Antiga. E aí o que acabou acontecendo? Você tem, a partir do século XV, a formação dessa nova maneira de nos organizarmos territorialmente, politicamente, e de organizarmos todas as nossas instituições políticas na forma de estados nacionais. Então, olha só que coisa interessante, olha que fenômeno interessante. A modernidade, ou seja, o mundo moderno, a idade moderna, trouxe para nós, lançou as bases do que seria justamente a organização política. Forma essa de organização política, diga-se de passagem, que se mantém até os dias de hoje. Óbvio que sofreu N alterações, né? Mas as bases são as mesmas. Um Estado nacional, uma ideia de uma nação, a ideia de que a cidadania ela é fortemente vinculada com o território, né? Vamos, só para contextualizar o que eu estou dizendo, vamos nos lembrar, por exemplo, que no meio de toda essa pandemia, qual que foi um dos maiores desafios, por exemplo, da Europa, que vem tentando, há pelo menos meio século, né, pensar em processos de integração regional?
foi um extremo comportamento individualista dos países, né? Porque na hora que o bicho pega, cidadão internacional aqui para vocês. Cada país é por si, porque eu pago imposto para o meu país. Então, quer dizer, olha que coisa interessante da gente imaginar. Essas categorias de como nos organizarmos politicamente, essa maneira de nos organizarmos, ela foi dada às bases a partir do século XV do Renascimento. Não é à toa que vocês devem ter estudado em algum momento lá atrás, se vocês puxarem na memória, quando vocês estudaram, por exemplo, sobretudo Maquiavel, que é uma figura importante para entender, porque ele era um administrador, trabalhava ali na República de Florença, é o grande teórico do Estado moderno, lançou as bases dessa discussão, vai fazer uma crítica muito interessante em relação a toda a antiguidade clássica, e vai justamente dizer o seguinte: olha, a política moderna ela é uma política que vai se dar, sobretudo, dentro do âmbito do Estado. Os primeiros caras, os primeiros líderes que entenderem que o grande desafio da nossa época vai ser organizar estados nacionais fortes, vai ser organizar instituições fortes, né, capazes de poder levar adiante o processo de centralização política, que era o grande desafio da época, vão ser aqueles que vão se dar bem. Bom, guardados os devidos, né, as devidas proporções, Maquiavel está escrevendo O Príncipe, por exemplo, em 1513, para vocês terem uma ideia, né, ou seja, logo no início do processo do Renascimento. A gente sabe que, do ponto de vista histórico, o que vai acabar acontecendo? Temos o Renascimento, século XV, depois um pouquinho mais adiante, século XVII para o XVIII, é o período do Iluminismo, que vai ser justamente a extensão do Renascimento, e a partir dali do Iluminismo que nós vamos ter, ou vamos iniciar, aí sim, o que eu quero chegar ao ponto, lembrando, a primeira grande revolução que eu falei agora há pouco, neolítica, segunda grande revolução, a Revolução Industrial, né? Então, se a gente pudesse parar para pensar, duas das grandes revoluções que transformou completamente a história da humanidade foram essas. A primeira, a Revolução Neolítica, que fez com que a gente se sedentarizasse, passasse a fazer a prática da agricultura e também a criação de gado, né? E, portanto, deu origem e surgimento às cidades. A segunda grande revolução, a Revolução Industrial, mudou completamente o nosso estilo de vida. E o que acabou acontecendo? Não só mudou completamente, como os estados, ou seja, o espaço do poder, foi se tornando cada vez mais alvo de conflito e de disputas. Eu não preciso nem dizer aqui, a essa altura do campeonato, que um dos primeiros países que vai conseguir se organizar e que vai lançar-se justamente ao mar vai ser justamente Portugal e Espanha. Não é à toa que eles foram dois dos países das grandes empreitadas coloniais, se a gente parar para pensar. Só que tinha uma diferença ali muito significativa em relação ao fato desses países inicialmente poderem se organizar em relação a processos de formação e centralização dos estados nacionais em outros lugares, como foi o caso, por exemplo, do que aconteceu com a Inglaterra. Por quê? Porque em países como Portugal e Espanha, eles se organizam primeiro politicamente, então faz todo o processo de unificação dos reinos que existiam, tinham tecnologia naval e marítima para poder se lançar na empreitada, só que eles ainda estavam presos à lógica comercial e não à lógica industrial. Então, são nações que se lançam ao mar, mas onde eles chegam para estabelecer colônias, o que eles vão fazer? Vão explorar recursos naturais, vão explorar a matéria-prima, vão levar isso para comercializar. Ponto, acabou. Vai ser isso que eles vão fazer. Né? Eles faziam esse sistema, por exemplo, de feitorias na África, o que eles vão fazer com o Brasil, e aí a gente entra na história brasileira que vocês bem conhecem, né? Toda aquela coisa, ciclo do pau-brasil, depois da exploração, vai lá, troca quinquilharia com os índios, tal. Ou seja, os caras, eles fazem uma lógica de comercialização baseada nessa ideia da troca. Eles não investem justamente o quê? Numa transformação desses produtos, dos materiais. Tanto é que o que vai acabar acontecendo? A grande formação da nova classe social moderna, né, e aí já diria, por exemplo, o velho Marx, que vai ser justamente a burguesia, ela vai se dar em que momento? Quando que ela vai acontecer? Quando que ela vai ocorrer? A grande transformação dessa classe social moderna, ela vai acontecer justamente na Inglaterra. Não é à toa que a burguesia que vai se formar com uma mentalidade capitalista mais moderna, voltada à produção industrial, voltada não só ao estabelecimento de uma lógica colonial, que era a grande disputa, mas, sobretudo, né, você criar nichos de mercado, vamos pensar assim, porque uma das coisas que a Inglaterra fazia era o quê? Era justamente negociar para poder ter exclusividade na sua negociação. Só que ela tinha uma vantagem. Como lá atrás começou na Inglaterra a política de cercamentos, a classe social foi se formando em relação a tudo aquilo que era do antigo regime, em oposição à nobreza, a burguesia, ela entendeu, ela sacou, a burguesia inglesa, ela sacou que o grande desafio era não só ir diminuindo a influência dos nobres cada vez mais em relação ao poder, mas ascender politicamente. Então, olha só que processo interessante, que coisa bacana que a gente tem aqui.
Não é à toa que o parlamentarismo, ou mesmo o parlamento, o espaço de poder da burguesia, a partir da ocupação do parlamento, vai se dar dentro do desenho inglês. É que o desenho inglês tem um formato diferente de outros países, como é o caso da França. Na França, o processo revolucionário foi muito mais sanguinário, foi muito mais pesado, né? Quem já estudou a Revolução Francesa sabe como é que a banda toca. Só que o que acontece? Na Inglaterra, isso se deu de uma maneira acordada. Né? Não é à toa que eles mantiveram os laços da tradição, como eles mantêm até os dias de hoje. Só que o que acabou acontecendo que é interessante da gente notar? Eles foram ali gradativamente, vamos dizer assim, eles foram gradativamente aumentando a sua parcela de poder político ao demandar espaço dentro da lógica de representação política. Então, a partir do parlamento, a burguesia foi acessando o poder. Se eles acessam o poder, eles conseguem influenciar nas decisões políticas. Se eles influenciam nas decisões políticas, eles conseguem guiar justamente as decisões dos estados nacionais. Ou seja, Maquiavel, que tinha escrito pelo menos 2 séculos atrás, tinha razão, quando ele disse que tomar o poder, entender o desafio da época era fundamental se você quisesse justamente sair na frente. Bom, dito isso, por quê? Porque o que vai acabar acontecendo? O capitalismo em si vai se transformar nesse momento, certo? O capitalismo vai passando cada vez mais por um processo de transformação. Você fala assim, professor, eu entendi, você resgatou tudo isso do ponto de vista histórico, mas eu não consigo entender porcaria nenhuma do que isso tem a ver com política pública. Aí é que chega a grande cereja do bolo dessa história toda. Olha só que coisa bacana. A gente sabe que, se a gente parar para pensar, a gente poderia dizer que o século XIX, vamos por assim, o século XVIII para o século XIX, foi o século das grandes revoluções liberais, que é quando a burguesia ascende, toma o poder, e ao conquistar esse poder, ela deseja o quê? Conservação do poder, né? Ou seja, você arrancou os nobres, mas você não quer que a revolução, a lógica de revolução, seja constante, seja contínua. Então, até um pedaço do século XIX, essa foi a lógica que predominou. Porque vamos nos lembrar, por exemplo, que algumas das grandes nações europeias, como é o caso da Alemanha e da Itália, vão terminar o seu processo de centralização política e econômica, por características culturais diferentes também, só no final do XIX, né? Ou seja, só no final do XIX. Aquilo que a Inglaterra já estava fazendo, em alguma medida, desde o início do século XV, mas que vai se consolidar na Revolução Industrial, né, no final do século XVIII, o restante, né, vai fazer só no final do século XIX. A França vai ter um processo mais turbulento, a Revolução Francesa, aquela coisa, né, vamos dizer assim, justamente das classes subalternas, ou seja, que já estavam indignadas, que vão questionar o antigo regime. Então vai ter um processo que vai ser um pouco diferente ali. Agora, o que acaba acontecendo? As revoluções liberais, elas terminam em alguma medida com o período da Primavera dos Povos no final do século XIX. E aí o que começa a acontecer a partir daí? Olha só que bacana. É quando as classes trabalhadoras começam a se organizar, fundamentalmente a partir do início do século XX de maneira mais intensa, que é quando a gente vai ter o grande momento de várias revoluções socialistas, vamos dizer assim, né? Ou não só socialistas, mas também reformistas em alguns lugares, quando cada vez mais amplas parcelas da sociedade começam a entender a importância da política, começam a entender a importância do poder, começam a demandar espaço de representação, porque eram exploradas justamente, vamos lembrar que dentro da Revolução Industrial, por exemplo, as mulheres não tinham direito nenhum, isso aqui você já tem N referências, né? As mulheres não tinham direito, criança trabalhava, era um regaço, né? Era um regaço. Então, quer dizer, é na medida em que essas classes que vão sendo oprimidas vão entendendo a importância do espaço da política para poder demandar os seus direitos, para poder se fazer ouvir, que a coisa vai transformando, vai mudando toda de figura. O Estado vai passando por um processo de transformação. É isso que é interessante da gente notar. Por quê? Porque na medida em que, vamos pensar assim, que a classe operária começa a chegar no parlamento, é que a gente tem o grande dilema, que é um dilema colocado, por exemplo, por um autor que vocês já estudaram certamente em outras matérias lá atrás, nos anos iniciais, que é um dos grandes caras que a gente estuda, que é o Max Weber. Ele vai dizer o seguinte, ó, começa o grande dilema. Que dilema que é esse? O dilema do viver para a política, como os burgueses poderiam fazer, como os nobres fizeram historicamente, né? Porque os burgueses podiam fazer porque exploravam o trabalho dos outros, né? Dentro da lógica industrial. Mas que a classe operária não pode fazer. Então você começa a colocar o problema do viver para a política e, em oposição a ele, o viver da política. Porque imagina você, um trabalhador não tem condições de justamente, sem um colchão, ou seja, vamos pensar assim, sem um sistema
né, um pagamento de um salário, algo nesse sentido, poder se dedicar a uma lógica de representação política. Isso vai trazer, gente, um impacto sem igual. Por quê? Porque percebam que, conforme vai ampliando o arco de participação política, maior segmento de classes, maior pessoas vão demandando espaço do poder, vão pressionando, você vai forçando o Estado a se transformar, você vai forçando o Estado a ter que dar conta, a ter que responder, e aí a gente chega num dos pontos que eu queria, a ter que responder a problemas públicos cada vez mais necessários, cada vez mais presentes. Em meados do século XIX, isso ainda é muito restrito. Mas o século XX, o que ele vai ser? Se a gente parar para pensar e, resumidamente, olhar sobre um ponto de vista. O século XX vai ser o grande século não só das revoluções, né, das pressões por maior espaço de participação política, de maior transformação, mas o século XX vai ser o espaço também em que o Estado vai transformar, vai mudar completamente o seu papel. Né? Ele vai mudar completamente o seu papel. Então, olha só que interessante, só para poder terminar de concluir essa linha de raciocínio que eu fui traçando aqui para vocês poderem entender como que as políticas públicas vão se tornando alvo de interesse. Então, ponto 1. Política pública é uma discussão, é um assunto que começa a fazer sentido na medida em que você amplia o contingente de pessoas que vão demandar alguma coisa do Estado. Então, política pública começa a fazer sentido na medida em que você amplia o contingente de pessoas que vão pressionar, que vão demandar alguma coisa do Estado. Né? Então, isso é interessante. Posto que o Estado é a grande categoria de organização da política. Né? É isso que a gente precisa pensar. A grande transformação dos Estados modernos trouxe novos instrumentos. Né? Não é à toa que todos esses autores, se você pegar pela via da filosofia política, por exemplo, todos os autores, né, os grandes autores iluministas, por exemplo, vão fazer esse debate sobre como deve funcionar a relação entre os poderes, como é o caso, por exemplo, do Montesquieu, que está aqui atrás. Né? Cada um dentro da sua tradição. O Locke vai discutir justamente o que? Precisa garantir a propriedade, precisa garantir a liberdade. Aí vai vir o Marx e vai falar, não, precisa garantir a igualdade. Ou seja, todo o debate que se deu dentro da filosofia política, em alguma medida, passou por justamente esse tema. O Estado, ele é importante. O Estado, ele é alvo de disputa, porque o Estado é o que organiza basicamente a vida política e é o Estado, essa grande instituições que nós criamos ao longo de toda a modernidade, que vai ser o responsável justamente por poder prover políticas, prover serviços e etc. Né? Só que do outro lado você pode imaginar, pô, professor, legal isso daí, isso tem a ver com a política. Mas tem o contraponto em relação à política. E que aí vai ser o grande alvo de disputa em relação ao Estado. Olha só que vamos ver se vocês conseguem acompanhar aqui o que eu quero desenhar. De um lado, você tem a política cada vez mais sendo alvo da disputa por mais pessoas, por mais camadas, por mais grupos sociais. Mas do outro lado, nós tivemos o desenvolvimento de um sistema socioeconômico, vou chamá-lo assim, de um sistema socioeconômico, que ele é baseado numa lógica de desigualdade, desde o início do seu DNA, que é o capitalismo. Então, olha só que coisa interessante da gente imaginar. Nós vivemos sob uma lógica mundial, até hoje, que vem sendo desenhada desde o início da modernidade, que é de expansão dos mercados. Né? Não é à toa que, por exemplo, quando eu trabalhei outras disciplinas com outros alunos, como foi o caso dos alunos, queridos alunos da economia, por exemplo, eu fiz uma disciplina optativa quando eu dei para eles, de geografia econômica, eu discuti, falei, vamos ver quais livros, quais assuntos. Falei, gente, vamos ler um livro. Eu quero que vocês leiam um livro. Porque às vezes é melhor você ler um livro bem lido do que você ler 50 e não entender nada. Então, beleza, um dos livros que eu passei para eles foi um livro de um autor chamado, não sei se vocês conhecem, chamado Cal Polanyi. Já ouviram falar? Cal Polanyi, ou devem até ter lido. Cal Polanyi, tem um livro dele chamado A Grande Transformação, As Origens da Nossa Época. O Cal Polanyi é interessante porque ele era um general de guerra e ele é um cara que escreveu, norte-americano, e ele é um cara que escreveu num momento, num contexto muito interessante, porque ele começou a sacar, ele começou a perceber justamente o quê? Que se a gente olhasse para trás, tudo bem, teve as revoluções, teve a transformação política e tal, mas tem a criação do mercado. O mercado começou a ser um elemento de muita disputa e de muito interesse, porque o mercado, em alguma medida, foi tornando a política sua refém. Ou foi fazendo da política o seu braço. Então ele saca isso, tem até um dos capítulos que ele escreve no livro, quando ele está falando das transformações econômicas ali, geradas pela Revolução Industrial e tal. Uma das coisas que ele saca é que o quê? Ele vai até usar a expressão que o mercado é um moinho de moer gente ao longo da história.
Então, ele saca ali, muito lá atrás, o seguinte, ele fala, olha, a política, inevitável, a grande... Isso, obrigado, Lorena. Lorena, fantástica, sensacional, né? 10 para ela, 10. Então, o que acontece? Ele saca muito antes de algumas transformações que vão se desenhar, de que, no fundo, por mais que existisse, do ponto de vista teórico, o desejo de transformação, de igualdade e tudo mais, você tinha o mercado como instituição central dentro da lógica do capitalismo, que era gerador de desigualdade constante. E cada vez mais ele foi percebendo e entendendo que a política foi se tornando esse braço do mercado. Então, vamos dizer assim, é o braço do poder, né, econômico. Então, o que acaba acontecendo aqui, se a gente parar para imaginar? Se a política se torna refém do mercado, significa que ela acaba tendo que cada vez mais correr atrás dos prejuízos ao invés de pautar aquilo que é realmente importante. Então, o tempo todo você precisa ficar tapando buraco ao invés de você realmente poder ir no cerne dos problemas e tentar resolvê-los. Professor, mas não estou entendendo direito. Vamos retomar mais uma vez a história para ver se ela ilustrando ajuda a gente a entender o grande desafio. O século XIX foi um século, como eu estava dizendo para vocês, até o final dele, foi de formação desses grandes estados. Esses estados se formaram, a galera lá na Europa, as principais potências, as principais nações, abriram o mapa da África, e ao abrir o mapa da África, dividiram ele e falaram assim, ó, eu quero esse pedaço, eu quero esse pedaço, eu quero esse pedaço, eu quero essa parte. Colonizaram a África, né? Começaram a invadir. Recurso natural, formação de novos mercados consumidores, aquela mesma lógica, é a lógica do capitalismo, é a lógica do capital. O que acabou acontecendo? Esses caras disputaram, só que obviamente, como todo campo de disputa, essas nações melhor organizadas, já centralizadas politicamente, com exercício de autoridade, começaram a bater de igual para igual, vamos dizer assim. Algumas ficaram extremamente descontentes com a divisão. A Inglaterra vinha num processo constante de dominação, se a gente parasse para pensar, desde o início da Revolução Industrial e se manteve assim até as vésperas da Primeira Guerra Mundial. Aliás, a Primeira Guerra Mundial, você sabe, tem vários motivos, mas o principal deles qual que é? Disputas imperialistas. Disputas por comércio. É nítido, é isso, entendeu? Pode ter N motivos diferentes, mas é isso. Algumas nações ainda estavam em processo de transformação às vésperas da guerra, ainda porque não tinham concluído o seu processo. Pega, por exemplo, o caso do que foi a Alemanha, né? A Alemanha, ela começou um processo de centralização política, diferenças culturais, econômicas, gigantescas entre o norte e o sul, né? Começa o seu processo de fortalecimento, mas a Alemanha era um império às vésperas da Primeira Guerra, ainda. Assim como a Itália, ela era um conjunto de principado, de reinado, de ducado, tudo fragmentado que foi se formando a partir dali. Então, o que aconteceu? A guerra forçou, em alguma medida, um processo maior de intensificação e de institucionalização política. Porque foi cada vez mais necessário organização para você poder conseguir justamente se manter dentro de um patamar ou tentar disputar com as grandes potências. Bom, o fato é, olha como as coisas estão acontecendo todas ao mesmo tempo. O século XIX havia sido um século onde a relativa paz havia se mantido, mas sob um fio muito, muito tênue, muito frágil, né? Do ponto de vista das teorias, das ideias, foi o século mais fervoroso. Ele lançou todas as bases do que vai rolar no século XX na prática. As grandes teorias socialistas foram gestadas no século XIX. As grandes teorias liberais econômicas foram desenhadas ao longo do século XVII em diante. Também encontraram expressão no século XVIII e XIX. Né? Quer dizer, todas as grandes teorias foram armadas ali no final do século XIX, ou até o final do século XIX. E foram todas elas botadas em prática a um só tempo, de uma só vez no século XX. Não é à toa que o século XX ele é um século de experimentação, de extremos, e ele é o grande século do teste de nervos, vamos dizer assim, do capitalismo. Tanto é que alguns autores do início do século XX, e um deles vocês conhecem, né, já devem ter estudado, para a galera da economia mais familiar, mas acredito para vocês da administração também, que é o caso do Keynes. Né? Por exemplo, o que era a discussão? O que era o debate que estava posto ali, basicamente? Bom, cada vez mais está ampliando as demandas, cada vez mais as pessoas estão demandando direitos, até porque você tem um processo de transformação dos direitos de cidadania. Quem quiser entender essa questão histórica, leia, basicamente, o Marshall, tá? Cidadania, Classe e Status Social, acho que é isso, se não me engano, se não me falha a memória, o título do livro, né? O Marshall, você tem dois, você tem o T.H. Marshall, que era um economista na época, e você tem o Marshall, que eu não lembro agora qual que era o primeiro, não lembro, gente, realmente não lembro o primeiro. Mas o Marshall, que vai escrever um livro clássico, tá? É um livro clássico sobre a questão dos direitos de cidadania, onde ele vai definir o que são direitos civis, o que são direitos
sociais, onde ele vai falar o que são direitos políticos, tal, e como que, a partir do caso inglês, tudo isso veio ocorrendo, como veio ocorrendo gradativamente isso. Porque é interessante notar isso, porque olha só que coisa bacana. Na base das demandas por políticas públicas está justamente a consolidação de direitos de cidadania, né? Uma coisa guarda a relação com a outra, se a gente parar para pensar. Na medida em que eu expando os direitos de cidadania, que eu expando a participação política, que eu expando justamente os direitos sociais, é onde eu demando cada vez mais do Estado benefícios, é onde eu demando serviços, é onde eu demando políticas. Então esse é um processo que ele vai acontecendo de longa data, tá? Isso, cidadania, classe social e status. Marshall, obrigado, Lorena. Muito bom. É isso aí. Então, o que acaba acontecendo? Esse livro é um livro fantástico para quem quiser entender essa construção da cidadania, para quem quiser um dia se aprofundar, enfim. E no caso brasileiro, o similar aqui, eu estou botando entre aspas, tá? É o livro do José Murilo de Carvalho, tá? A Cidadania no Brasil, Longo Caminho. Para você poder entender como que isso se deu no caso brasileiro, que ele vai fazer um diálogo direto com o Marshall, tá? Mas é interessante, aliás, é um livro que fica sempre de indicação. Vai ter um momento do curso em que nós vamos ler alguns trechos desse livro do José Murilo de Carvalho, que já está aí no cronograma para vocês também, quando a gente entrar no módulo sobre cidadania, porque esse debate sobre cidadania é fundamental para vocês entenderem os conflitos dentro das políticas públicas e o conflito por políticas e serviços, tá? Mas, enfim, retomando o raciocínio do que eu estava colocando aqui para vocês, então a gente tem esse processo histórico que vai ser muito pesado, de muita disputa, século XIX gestando as principais ideias, teorias, século XX botando tudo isso em prática. O século XX, vocês sabem, vai ser um século marcado por aqueles que foram os derrotados da Primeira Grande Guerra, que vão ser os ressentidos, e aqueles que vão disputar justamente para poder se manter nas posições que haviam adquirido, e outras nações, principalmente aqui o caso dos Estados Unidos, que vai despontar como grande potência, aproveitando a janela de oportunidade, né? É como aquelas janelas de transferência de jogador, né? Então, os Estados Unidos aproveitou a janela ali de transferência e emplacou no meio da guerra para poder se tornar a principal nação. Mas, enfim, né, do ponto de vista econômico, do capitalismo global. Mas, enfim, a Inglaterra até então havia dominado o processo. O que vai acontecer? A Alemanha sai derrotada da Primeira Guerra, vocês sabem disso, né? A Alemanha sai ressentida, dívida altíssima, problema econômico fodido. Nossa, não pode xingar no vídeo, perdão, gente. Então, quer dizer, problema econômico lascado, né? Depois a gente edita essa parte. O que acabou acontecendo diante disso tudo? A gente vai ter, basicamente, dos anos 20, então da década de 20 do século 20 até os anos 30, um período de turbulência e de explosão de transformações, né? De explosão de transformações. Por quê? Ponto 1. A democracia que vinha sendo reconstruída, sobretudo a partir da experiência inglesa, da formação do parlamento, não é à toa que, até uma discussão interessante aqui, embora no curso a gente não tenha tanto tempo para se dedicar a isso, mas é interessante a gente pensar que a forma democrática moderna é o parlamento, é o parlamentarismo, é a derivação natural. A gente vai ver que, por exemplo, em termos de regime político, o presidencialismo é um regime inventado. Quem fez comigo Estado, governo e administração pública, eu fiz esse debate de maneira bastante exaustiva para a galera poder entender tudo isso, entender as instituições e tal, né? Então, eu trouxe bastante isso para quem fez. Acho que o Gabriel fez, tem mais algumas pessoas que fizeram essa disciplina comigo no segundo ano, né? Ou quando puxaram essa matéria do segundo ano. Então, o que acaba acontecendo? Você teve a partir dali, no século XX, um momento de extremos, mas você teve também um momento de muita experimentação. A democracia passou por um teste de nervos muito forte. Por quê? Porque percebam que, a essa altura do campeonato, nos anos 20, nos anos 30, quem está escrevendo, seja economistas, sejam os primeiros sociólogos que haviam já se formado no século XIX, porque a sociologia é uma disciplina mais moderna, que se forma ali, sejam os grandes filósofos, enfim, eles estão percebendo o seguinte, cara, capitalismo e democracia são tradições que, para elas casarem, é difícil, porque elas estão baseadas em lógicas completamente diferentes. Cada uma vai para um lado. O capitalismo pressupõe a ideia de lógica de competição e de desigualdade, a democracia pressupõe uma lógica de inclusão e de igualdade. Como você concilia essas coisas? Como que você bota ambos para conversar? Não é à toa que, do ponto de vista econômico, nações que não eram democráticas explodiram de crescimento. Até porque progresso econômico nunca teve alinhado com democracia. Nunca teve alinhado com democracia. Progresso econômico é da lógica do capital.
Democracia pressupõe melhor capacidade de acesso, hoje em dia, na nossa acepção que a gente tem. Melhor possibilidade de acesso a condições que garantam uma vida mínima, digna, para as pessoas, e acesso a políticas e serviços públicos básicos e elementares. Né? Mas isso é a democracia que traz, ao fazer justamente uma defesa da lógica de igualdade. Até porque, volto a insistir nesse ponto, progresso econômico não está fortemente vinculado com a política, ele é do capital. Lembra do Polanyi. Se a política se tornar um braço do mercado, isso significa que lasque-se os direitos, lasque-se se tem gente que está sendo explorada. O importante é fazer desenvolver. Eu preciso só da manutenção do poder político como objeto de interesse. Né? Se eu tivesse com a linguagem de hoje, analisando esse período atrás, é assim, ó, pode mais quem chora menos, meu amigo, em termos de grupo de pressão e de interesse. Os melhor organizados são aqueles que, né, se fosse pensar na lógica do lobby, por exemplo, os burgueses têm um bom lobby. Aliás, deixa eu até contar uma historinha para vocês. Vocês sabem como é que funcionava o início do parlamento na Inglaterra? Era literalmente na base da compra. Os burgueses chegavam lá, aqueles que não podiam dispor de tempo para justamente se dedicar à política, né, que queriam só se dedicar ao horizonte econômico. Os caras chegavam lá, um balcãozão, por isso que veio daí a expressão balcão de negócios no legislativo. Os caras chegavam no balcão lá, pegava a grana lá, porque aqui eu não tenho um saquinho de dinheiro, pegava uma carteira aqui, vai. Pegava a carteira lá, o dinheiro, aí você punha lá em cima do balcão e falava, ó, seguinte, velho, ó, eu preciso que você aprove tal lei para mim, beleza? Tá aqui o dinheiro, ó, se vira. Era isso. Saúde, Vitória. Não saiu no áudio, mas eu vi. Saúde, saúde. Então, o que aconteceu? Esses caras, no começo, literalmente pagavam para que os seus interesses fossem ali dentro representados. Olha que coisa maluca. Novamente, é um debate que não dá para esgotar aqui, mas olha que coisa interessante. O regime representativo, ele nasce antes da democracia moderna e da ideia de criação do sufrágio e participação de todos. A representação política clássica, né, moderna, que nasce ali na Inglaterra com a experiência de formação do parlamento e da chegada da burguesia ao parlamento, ela é anterior à própria ideia de universalização dos direitos, de eleições e tal. Né? Tanto é que tem um autor que vai debater isso de maneira muito exaustiva, que é um cara muito lido na ciência política até os dias de hoje, referência, que é justamente o Bernard Manin, né, as origens e metamorfoses do governo representativo. O Bernard Manin escreve lá em Origens e Metamorfoses do Governo Representativo, acho que é esse o título, se não me falha a memória. Dá uma bugada. Lorena, que é uma pessoa muito ligada. Lorena, dá uma bugada aí, vê se é isso aí. Mas acho que é isso, Origens e Transformações do Regime Representativo. Ele vai justamente dizer o quê? Ó, a primeira forma que a gente tem de representação política não guarda relação com a democracia. Só fazendo um parênteses aqui e mostrando para vocês. E no Brasil foi diferente? Vamos imaginar o início da República. A República nasce no Brasil sem povo, sem nação, sem cidadania. Ela nasce empunhada pelos milicos. É isso. A gente tem um sistema fraudulento que vai durar até os anos 30. Depois de 30 que nós vamos começar a se preocupar com a integração, ampliação de direito e tal. Né? Os direitos sociais no Brasil, os direitos de cidadania no Brasil vão chegar completamente deturpados, completamente desconfigurados. Primeiro, a gente tem direito social, que é outorgado como dádiva do Estado por meio de liderança populista, caso do Vargas, por exemplo, né? Só para fazer aqui uma rápida retomada de coisas que vocês já estudaram. Então, a própria administração se profissionalizou no momento em que não era democrática, né? Se profissionalizou de cima para baixo, e não numa lógica de inclusão. Não é à toa que até hoje o gestor público tem dificuldade de entender transparência, princípios elementares, transparência, participação, né? Prestação de contas. Tá no DNA, é uma questão cultural. Então, o que acaba acontecendo aqui? Só para vocês poderem entender e conseguir imaginar. Né, para eu também não ir para outros lugares e ficar preso ao assunto que eu estou dizendo. Quando a gente olha ali o século XX, ele vai ser um século extremado, ele vai ser um século de experiências que vão ser botadas em práticas, tudo aquilo que havia sido desenhado no período anterior. Então, você vai ter desde experiências revolucionárias, né, de questionamento do sistema capitalista, até experiências revolucionárias do ponto de vista de totalitarismos lascados, né, de regimes ditatoriais pesados, como foi o caso, por exemplo, da Alemanha nazista e da Itália fascista. Né? E, ao mesmo tempo, você tem as experiências, né, mais revolucionárias, como foi o caso, por exemplo, em 17, do que a gente assistiu na Revolução Russa. Agora, olha só que coisa interessante. Tem uma coisa que está presente em todos eles. Seja na democracia liberal inglesa e na democracia liberal norte-americana,
seja nos regimes totalitários da Itália e da Alemanha, seja na Rússia. O que teve sempre presente? Estado, poder. Então, se do ponto de vista socioeconômico eu experimentei coisas diferentes, do ponto de vista da categoria da política, de como a política funciona, o Estado-nação continuou sendo central em todas essas experiências, em todos esses regimes. Aí é que começa um questionamento. Aí é que começa um questionamento mais pesado. Porque o que nós vamos ter? Ninguém vai ter tempo de digerir o que está acontecendo. O que a gente tem é guerra, é conflito, porque é expansão. Tanto é que a Segunda Guerra ela vai derivar justamente do quê? Do que foi a experiência da Primeira Guerra Mundial mal acabada. E, sobretudo, por conta do ressentimento da Alemanha, que saiu com a dívida pesada e pé da vida com tudo que tinha acontecido. Então, a Segunda Guerra vai ser um desdobramento natural disso. E a Segunda Guerra Mundial, aí essa sim, essa vai lançar as bases para a grande transformação do Estado e vai forçar principalmente aquelas nações democráticas, liberais, a ampliar o papel do Estado e a ampliar a lógica de integração e de participação das pessoas. Como elemento para tentar se legitimar e como elemento para poder deixar em pé as instituições. Não é à toa que, se vocês observarem, por exemplo, que aqui não dá tempo também, mas eu vou falar. Já que eu estou falando, eu vou falar. Pronto. Mas se vocês observarem, por exemplo, a Alemanha, tem uma coisa interessante ali. A Alemanha, às vésperas da Segunda Guerra, ela era o quê? Uma democracia, uma república. Né? A República de Weimar. Hitler chega no poder, ele nunca deu um golpe. O Hitler não deu um golpe de Estado. O Hitler chegou no poder gradativamente aumentando a presença do seu partido e os nazistas ganhando cada vez mais espaço dentro da lógica da democracia. Eles foram ganhando literalmente espaço. A mesma coisa aconteceu na Itália, com Mussolini. Então, o que acaba acontecendo? Só que na Alemanha foi mais bizarro, porque as transformações elas foram se dando a partir da própria democracia interna. Ou seja, a partir das próprias instituições democráticas. Quem olhasse para a República de Weimar e o que era todo o esplendor alemão, jamais imaginaria. Mas o ressentimento, a perda da guerra, a crise econômica, tudo isso foi sendo um terreno cada vez mais fértil para despertar discursos que eram discursos, vamos pensar assim, de fanáticos, esses discursos justamente que não guardam nenhum tipo de relação, né, com a manutenção da lógica democrática. Então o Hitler vai gradativamente ganhando cada vez mais espaço, quando ganha a maioria no parlamento, vai aprovando uma série de transformações constitucionais, ou seja, dentro da lógica do regime democrático, para poder tomar o poder para si e se organizar. E aí, do ponto de vista do capital, da grana, econômico, o que ele faz? Concentra todos os poderes nele, lança as bases do que seria um plano de desenvolvimento regional, tanto é que cada região da Alemanha, se vocês já estudaram, já tiveram curiosidade, já viram isso, né, ao longo dos anos 30, cada região da Alemanha era reconhecida pelo seu potencial produtivo. Até hoje a Alemanha tem centros produtivos específicos. Você tem uma zona que é mais de industrialização, uma zona que é mais agrária, uma zona... Por quê? Porque as bases desse planejamento econômico e administrativo alemão se deu justamente no momento em que não era democracia. Ele fortaleceu toda a burocracia de Estado, ele organizou tudo administrativamente sem participação, sem preocupação com o povo. Essa que é a grande realidade. Então, olha só que coisa interessante. A Alemanha vai se tornar uma grande potência num período muito curto, né? Mas, no fundo, qual era o desejo? O estabelecimento de um grande império. Né? Restabelecer, né, todo o domínio que eles queriam, que eles acreditavam que os germânicos deveriam ter. Do ponto de vista das nações que eram capitalistas e democráticas, como era o caso principalmente da Inglaterra e dos Estados Unidos, o que eles precisaram fazer? Cada vez mais. Eles foram tendo que, primeiro, a guerra serviu como elemento justamente de, vamos dizer assim, de aproximação das pessoas. Tanto é que a grande cagada do Hitler foi tentar chegar nos Estados Unidos e derrubar umas bombas lá, como ele derrubou. Se ele não tivesse feito isso, talvez ele não teria, né, incitado a raiva dos Estados Unidos e ter mobilizado. Se bem que os caras estavam babando para que isso acontecesse, para eles poderem entrar no jogo de fato e verdade. Né? O Churchill, lá na Inglaterra, estava, né, já se descabelando, tal, não sabia mais o que fazer, e quando eles se aproximam é justamente por conta desses ataques. A Alemanha foi cada vez mais sonhando mais alto, mais alto, mais alto. Qual que é o ponto interessante aqui da gente notar? Quando a gente está na guerra, e aí tem toda aquela economia da guerra, todo o esforço da guerra, tal, beleza, acontece o que acontece. Na Rússia, você tem uma experiência socialista em expansão,
sob uma lógica de um forte Estado autoritário. Na Alemanha e na Itália, você tem o fortalecimento do Estado Nacional também sob uma lógica autoritária. Só que na Rússia, sob um princípio de igualdade, um princípio de coletivização, extinção da propriedade privada, tal, que era aquilo que estava na base da lógica da Revolução Socialista e Comunista. Na Alemanha, você tinha, na verdade, uma espécie de capitalismo de Estado, ou seja, conduzido por Estado com mão de ferro. E no mundo ocidental, você tinha o quê? Você tinha um regime que ele atendia basicamente ao interesse de uma nova classe emergente. A guerra trouxe uma consequência interessante também. Qual que foi a consequência interessante que ela trouxe? Ela trouxe uma expansão da classe média. Por quê? Porque cada vez mais você foi lançando inovações de consumo. As inovações tecnológicas que foram sendo aplicadas para a guerra foram inovações que depois foram traduzidas pela indústria. Né? Quer ver um exemplo que é muito claro? Eu não sei se vocês já ouviram isso em algum momento. Sabe a fábrica de brinquedos Estrela? Já ouviram falar? A Estrela era a antiga fábrica da Krupp. A Krupp fabricava o quê? Rifle. Era o grande rifle alemão Krupp. Era fabricado. Os comandos em ação, que eram os bonequinhos de brinquedo que tinha nos anos 90, 80, 90, tá? É que vocês são mais jovens, né, do que eu. Eu já tô velho. Mas os comandos em ação, o que foi? Você tira da dimensão normal, adapta a planta produtiva da fábrica e transforma aquilo num brinquedo, arminha de brinquedo. Mas aquela era uma arma real. Ou seja, adaptação, inovação, novos mercados consumidores. A vida foi se transformando. A guerra acelerou a transformação tecnológica, a gente sabe disso. Isso é ponto passivo. Só que a guerra acelerou também o quê? Aí é que chega o grande ponto para nós. A guerra acelerou também, em alguma medida, não só a transformação tecnológica, mas acelerou a transformação da indústria, e a guerra também, ao mesmo tempo, estava num momento em que as sociedades foram cada vez mais se tornando urbanizadas. Né? Então, a lógica de urbanização, ela aumentou de maneira cada vez mais gradativa. Desde o século XIX, ela vinha em transformação. Só que ao longo do século XX, isso se acelerou. As grandes cidades foram sendo construídas cada vez mais rápido. Né? O estilo de vida urbana foi tomando cada vez mais conta. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, a gente passa a ser majoritariamente urbano um pouco depois. Vamos por aí, vai. Uma década e meia depois da guerra. É a partir dos anos 60. A gente passa a ser majoritariamente urbano. Portanto, problemas que não existiam antes passam a ter. Demandas que não existiam antes passam a existir. Né? Algumas delas, até hoje, extremamente problemáticas. Como, por exemplo, a questão da infraestrutura e saneamento básico. São políticas públicas elementares. Então, olha só que interessante. As bases do mundo nosso, vamos por assim, eu não vou falar só do mundo moderno, mas do mundo nosso, elas foram lançadas dentro desse contexto da guerra. Qual foi o grande fator e qual foi o grande X da questão? Agora já chegando ao final da história toda. A gente sabe o que aconteceu, a Alemanha, né, pensou maior do que podia, do fronte oriental, os soviéticos mostraram uma baita de uma resistência, morreu um monte de gente, mas os caras avançaram, estava batendo na porta da chancelaria em Berlim. Do ponto de vista justamente dos aliados, né, quando os Estados Unidos entram na brincadeira, sobretudo após o ataque dos japoneses, que também estavam junto nessa história toda, né, queriam criar um império e tal, aquela coisa toda. O Japão ainda era uma sociedade meio feudal também na época, mas foi incentivada do ponto de vista industrial a se transformar rápida tecnologia nesse contexto da guerra. O que acabou acontecendo? Quando os caras vão lá, atacam Pearl Harbor, os Estados Unidos falam, beleza, vamos entrar nessa merda, vamos botar para quebrar também. Então começa, e vai. Até 45, os grandes eventos, dia D, aquela coisa toda, a reconquista da França, e assim vai indo. O que acontece? Quando os caras chegam ali, na porta da chancelaria em Berlim, fala assim, opa, e agora? Chegou de um lado as grandes potências econômicas, capitalistas, que tinham instituições democráticas liberais que vinham sendo formadas desde meados do século XVIII, né? Como era o caso, por exemplo, da França, Inglaterra e depois dos Estados Unidos. E do outro lado, chegou um regime baseado numa outra lógica capitalista, que era justamente a União Soviética, né? Num Estado forte que vinha em processo de expansão. Os dois pararam ali. Falou, e agora? Como é que vai ficar? Quem vai ficar com o quê? Ah, não, eu quero para mim. Não, truco para você. Né? Truco para você. Os Estados Unidos viram e falam assim para a União Soviética. Beleza, morreu um monte de vocês, chegaram até aqui. Mas vamos ser sinceros. A gente tem bomba. Vocês viram o que a gente fez em Hiroshima e Nagasaki. Vocês vão querer brincar? E na época, vamos lembrar que a União Soviética não tinha tecnologia, por exemplo, militar suficiente para o desenvolvimento de bombas atômicas.
Tanto é que depois vai crescer quando a gente vai ter a lógica da corrida armamentista, já no outro contexto. Então, olha que interessante, o século XX é o século das guerras. Se o século XVIII e XIX foi o século das revoluções, século XVIII para o XIX, revoluções liberais, século XIX para o XX, revoluções socialistas, o século XX em si vai ser o século dos grandes conflitos revolucionários, marcado, sobretudo, por uma lógica de mundo dividido entre capitalistas e socialistas. E isso vai perdurar até as bases do nosso mundo moderno, agora nos anos 80. Só que você fala assim, professor, mas o que isso tem a ver com política pública? Aí é que vem o X da questão. Dos anos 40 para os anos 50 em diante, qual que é o grande esforço? O que você tem que fazer? Quem responde para mim? Qual que vai ser o grande desafio? Terminou a guerra, começou a Guerra Fria, dividiram a Alemanha, anos 50 ali, né? Vamos pensar, final dos anos 40, início dos anos 50. Vai criar a ONU em 47, tal, aquela coisa toda. Qual é o grande desafio do mundo? Alguém? Reconstrução do mundo e da economia, Luísa Ribeiro. Perfeito. Reconstrução do mundo e da economia. Tá. Quem vai reconstruir? Quem tem capacidade para reconstruir? O Estado. Isabela. Perfeito. Plano Marshall, reconstrução, recuperação econômica da Europa, Estado. Só que você tem um problema. Qual é o grande problema desse momento? Cada vez mais, ainda não no primeiro momento nos anos 50, mas depois dos anos 60, cada vez mais, por mais que esses estados capitalistas tal comecem a criticar o que acontecia na Rússia, né, critica o que está lá, dentro deles mesmo você tem uma explosão de demandas sociais que foi provocada justamente por você estar dentro de uma lógica de vida democrática. Explosão de demandas sociais e de contradições internas. Estados Unidos, questão do racismo, pesadíssima. Começa a explodir, Martin Luther King e tal, aquela coisa toda, que a gente já conhece na história. Estados Unidos, questão das mulheres, começa a explodir. Os anos 60, os anos 70, descoberta da pílula, isso mudou completamente o papel da mulher na sociedade. É alguém que começa também a ir para o mercado de trabalho, que começa a pensar numa lógica de planejamento familiar, que começa a demandar cada vez mais os seus direitos. Ou seja, terminou a guerra, mas as revoluções, as transformações, as mobilizações sociais internas começam cada vez mais a pressionar o Estado para direitos. É aqui que começa a nascer de maneira mais expressiva, sobretudo a partir da experiência norte-americana dos anos 50 para os anos 60, a expansão dos direitos sociais, a expansão dos direitos de cidadania começa cada vez mais a bater na porta e exige que a política dê respostas. E aí você pode pensar, como é que a política vai dar respostas para todas essas explosões de demandas que têm chegado? As pessoas começam a disputar o poder. Olha lá, a Lorena está falando, a luta LGBTQIA+, também foi... Exato, nesse momento. O movimento hippie também colaborou muito para isso, para lançar as bases nesse momento. Então, o que acaba acontecendo, gente? Olha só que coisa interessante. Lá na União Soviética, você tinha um Estado extremamente ditatorial, olhando com os nossos olhos de hoje e entendendo o processo histórico. Você tinha um Estado extremamente ditatorial, de cima para baixo. Todo mundo tendo que fazer as mesmas coisas, tal, lógica de coletivização, um Estado forte, sem participação. Você não tem a liberdade. As liberdades individuais foram jogadas fora em prol justamente de uma vivência baseada numa lógica, né, de liberdade coletiva, ou de coletivização da vida, que é o que está no DNA do próprio princípio socialista comunista. E isso balizou ideologicamente o mundo até a queda do Muro de Berlim em 89. Certo? Tem, aliás, um livro fantástico que chama, para quem quiser, mas isso é literatura, tá? Prêmio Nobel de Literatura, autora russa chamada Svitlana Alexievich, tá? Svitlana Alexievich. O livro chama O Fim do Homem Soviético. Ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, porque foi interessante, em 2015. Foi interessante porque sabe o que ela escreve nesse livro? Ela basicamente vai fazer a seguinte movimentação. Ela vai entrevistar mulheres, é isso que é muito legal, porque as mulheres elas eram muito silenciadas na União Soviética também. Só que as mulheres, elas eram basicamente toda a estrutura do Partido Comunista. Elas eram a responsável pela grande burocracia da maquinaria estatal soviética. E ela vai entrevistar diferentes gerações de mulheres. Aquelas que foram e que tinham desde as suas carteiras do Partido Comunista, né, que era principalmente
o grande símbolo, até aquelas que foram, vamos dizer assim, aquelas que já eram da nova geração, que queriam a transformação, que se encantaram com a coisa do McDonald's, que queria a liberdade, que achava do caralho tudo aquilo... Xinguei de novo. Que achava, que achava do caralho tudo aquilo que estava acontecendo nos Estados Unidos e tal. Né? Não, é isso aí, tem que ter direitos e tal. Então, quer dizer, olha só que coisa interessante. A democracia conseguiu produzir, por um lado, transformações de ordem política e pressões do ponto de vista da lógica do mercado, que, como eu disse, não guarda a menor relação com qualquer coisa de igualdade, porque cada vez mais a sociedade foi se transformando. Ao novos atores surgirem com essa transformação da sociedade, o papel do Estado foi sendo cada vez mais demandado a ser ressignificado. E, portanto, o Estado passou a ser mais cobrado para justamente dar respostas. Não é à toa que, se vocês olharem qualquer manual, qualquer um desses grandes teóricos que debatem políticas públicas, eles vão falar o seguinte: as políticas públicas nascem... Como começa lá o livrozinho bonitinho, né? As políticas públicas nascem como campo de análise... Peraí que tem alguém entrando aqui. Peraí. As políticas públicas nascem como campo de análise a partir dos anos 50, nos Estados Unidos. Por quê? Por conta de todas essas transformações da sociedade. Esses novos atores que estão emergindo, que estão surgindo. E os Estados Unidos tinham uma lógica imperialista, vamos pensar assim, muito diferente do que era a lógica imperialista inglesa. A lógica imperialista inglesa ainda estava presa à antiga mentalidade colonial. Exclusivismo colonial... Né, exclusividade de compra de produtos e tal. Os Estados Unidos, eles vão exportar o quê para o mundo? As suas marcas. Então, olha só que coisa mais contraditória. A partir dos anos 50, cada vez mais vai ganhar espaço no debate de planejamento de economia política e tudo mais, uma ideia de que é preciso tentar conciliar, né, o quê? Por um lado, o capitalismo, que eu preciso manter ele, porque eu tenho do outro lado um outro sistema socioeconômico que está batendo na porta e que está conquistando gente em vários lugares, sobretudo na periferia da geopolítica global. Vamos lembrar o que foi a Guerra do Vietnã, vamos lembrar o que foi a Guerra das Coreias, vamos lembrar o que foi o conflito na África. Por quê? E a própria China, que havia passado nos anos 60 por uma baita de uma revolução cultural. O que você tem aqui? Ó? Você tem um estilo de vida, né? Ou seja, toda uma lógica socioeconômica pautada na ideia de igualdade, coletivização da propriedade, Estado forte e tal, em disputa com o mundo capitalista. Então, o que acaba acontecendo? Você tem uma alternativa, vamos dizer assim, dentro do horizonte utópico das políticas e que mobiliza os grupos. Então, o que o capitalismo teve que fazer? Bom, vamos ter que entregar alguns anéis para a gente não perder os dedos. Até porque a experiência da crise econômica de 29 já tinha sido nítida para todo mundo do que tinha acontecido, e recorreram ao Estado também naquele momento. Só que agora o buraco é muito mais embaixo. Por quê? Porque os Estados Unidos, ao ir expandindo, como que ele expandiu e foi construindo toda a sua hegemonia, né, geopolítica global? Ele foi expandindo ela, levando para os países que eram seus parceiros, ou pressionando esses países parceiros a adotarem as suas instituições. E a cada vez mais abrir espaços para as suas marcas. O que acaba acontecendo aqui? Que eu estava dizendo. Não é à toa que todo o debate dos anos 50 vai ser tirar do armário, tirar da gaveta aquelas ideias que era uma coisa de um capitalismo um pouco mais humanitário, um pouco mais controlado pela política, e colocar isso em prática para poder justamente suprir demandas desses novos segmentos que estão entrando, que estão demandando por direitos, estão demandando espaço, estão demandando por serviços. Então é ali que começa a desenhar, por exemplo, os primeiros sistemas de proteção social, né? Se a gente parar para imaginar. É ali que começa a ser desenhado, por exemplo, toda a expansão dos direitos de cidadania, como eu estava colocando para vocês aqui. É ali que começa a ser pressionado por parte do Estado você ter um cuidado maior com as populações que justamente não têm grana, mas agora tem uma condição de igualdade dada pela Constituição e que, portanto, pode demandar isso porque é uma questão de justiça social. Então, olha que interessante. A arquitetura das políticas públicas, ela começa a se formar dentro de um contexto, a partir dos pós-50 ou pós-anos 50, em que eu tenho justamente a pressão por construção de estados de bem-estar social. Que é a famosa política do welfare state, que vocês devem ter estudado também, já leram. Quem não leu, quem quer entender um pouco mais, é óbvio que cada país vai ter ao seu modo, né? Tem que ler um texto de um autor chamado Gosta Sping Anderson,
tá? Que é a economia política do welfare, alguma coisa assim. Lorena, por favor, me ajude, dê aquela bugada, né? Acho que é as 3 economias políticas do welfare, do regime de welfare, alguma coisa assim o artigo, tá? Mas tem que ler o Gosta Spink Anderson. Por quê? Porque ali ele vai analisar justamente os casos em que, como ele vai chamar ali no seu texto, ele vai falar assim, ó, obviamente que cada país tem a sua trajetória cultural, tem as suas instituições e tal. Então, por mais que você tivesse esse modelo norte-americano de expandir, o que era esse modelo norte-americano? Capitalismo, por um lado, e por outro lado, instituições democráticas liberais. Esse é o modelo, né? E essa vai ser a pressão por todos aqueles que ficaram do lado dos Estados Unidos. Mas é óbvio que cada país tem os seus costumes, tem os seus hábitos. Então, por exemplo, nesse texto, o Spink Anderson ele vai considerar justamente essa questão da expansão dos direitos e tal, mas ele vai pegar um ponto interessante. Ele vai pegar um ponto. Que ponto que é esse? Ele vai dizer o seguinte, ele vai falar, olha, tem países em que a presença do Estado passou a ser muito maior e tem países em que a presença do Estado ela foi demandada, ela foi exigida, mas ela acabou sendo muito menor, que é o que ele vai chamar de maior mercadorização dos direitos ou menor mercadorização, ou seja, o que você deixa a cargo das pessoas para o mercado e o que você deixa a cargo da sociedade. Percebam que aqui é um momento de grande mudança, de grande transformação, pessoal, porque você começa a discutir tudo. Você começa a discutir tudo. Você começa a discutir, por exemplo, como é que vai funcionar o sistema de tributação, quem vai pagar mais, quem vai pagar menos, né? Como é que as 3 economias políticas do welfare state. Spink Anderson, gosto de Spink Anderson. Obrigado, Lorena. Exatamente isso. Texto incrível para quem quiser entender. Ele explica ali, os casos clássicos modelo de análise, né? Ele bota ali no texto, por exemplo, o caso da Itália, ele fala da presença da religião, da influência que teve, fala dos Estados Unidos e da Inglaterra, que sempre tiveram uma tradição mais liberalizante e tal. Então, quer dizer, muito bacana, muito interessante toda essa discussão. E o fato é, a partir dos anos 50, então, você começa a ter cada vez mais, a partir, sobretudo, dessa ideia dos Estados Unidos, né, em expandir, ou seja, essa coisa dele levar adiante as suas instituições, levar adiante a sua democracia, né, as instituições democráticas, a defesa do capitalismo, em disputa dentro do contexto da Guerra Fria, né, cada vez mais para diferentes lugares do mundo. Então, eis aí as bases dos grandes dilemas modernos que a gente tem, ou dos grandes dilemas da nossa época. Porque novos grupos, novos atores sociais começam a surgir, começam a emergir, começam a pressionar o Estado por um conjunto de políticas e de serviços públicos cada vez mais em crescente. Com o fim do socialismo, para eu poder chegar ao fim dessa conversa também, com o fim do socialismo, né, ou seja, com a grande morte representada com a queda do Muro de Berlim em 89, o que acaba acontecendo? Os americanos, ganhamos o jogo, né? Ganhamos o jogo. E tanto é que expandiu. Foram expandindo. E o que é que a gente começou a observar? A gente começou a observar que mesmo aqueles países que eram socialistas comunistas lá atrás, começaram a passar por processos de transições democráticas. Não é à toa, pessoal, por exemplo, que você tem uma literatura lascada na ciência política. Toda a base da discussão da ciência política que vai se dar dos anos 70, dos anos 80 em diante. Então, assim, autores que vocês já leram também, como Robert Down, vários deles, né? Esqueci o nome do outro agora, que é a grande referência, enfim, me foge aqui o nome dele. Meu Deus do céu, como é que ele chama aquele figura? Enfim, esqueci. Mas você pega o Down, você pega vários dos debates da teoria política comparativa, o que eles vão começar a discutir, o que eles vão começar a falar? Justamente sobre as transições. Você pega, por exemplo, Samuel Huntington, né? Samuel Huntington, no seu livro lá, As Ondas, como é que é? Terceira Onda, acho que é isso. É isso, Terceira Onda. Samuel. Gente, minha cabeça já não dá, é muita informação, né? É tudo para guardar na cachola, tem uma hora que vai falhando. Mas enfim, mas é isso, Samuel Huntington, ele vai escrever sobre as grandes transformações, fala ali no meados dos anos 70, que é quando você começa a ter transformações justamente em Portugal, a Revolução dos Cravos, que marca um novo momento de desenvolvimento da democracia. Só para vocês terem uma ideia, até meados dos anos 50, nós estamos falando de 20, 30 nações que são democráticas. Quando nós terminamos os anos 80, nós estamos falando de centenas de nações que já adotaram instituições democráticas. Isso mudou completamente as demandas em relação ao que o Estado deveria ou não deveria fazer. Aquilo que ele deveria ou não deveria entregar em termos de serviços e políticas públicas. Então, desde os anos 80 para cá, o que a gente tem verificado, o que a gente tem acompanhado dentro desse campo específico, de toda essa história, dentro desse campo específico, que a gente se dedica a estudar, que a gente se dedica a pensar? As políticas públicas vieram sendo alvo cada vez mais de disputa entre diferentes atores.
E cada vez mais diferentes atores políticos foram se legitimando para poder disputar justamente esse espaço, né, para poder definir as decisões. E por mais que a gente possa pensar até em conceitos de políticas públicas mais maleáveis, vamos dizer assim, aqueles que estão para muito além de pensar apenas o que o Estado pode, The Third Wave, Democratization of the Late 20th Century, isso mesmo, Samuel Huntington. Só que tem em português esse livro, viu, Lorena? Ele tem traduzido em português também. Então, para quem quiser depois, mas é um livro fantástico. É para quem também quiser, tiver curiosidade. Então, o que acaba acontecendo? Lógico que você deve estar me xingando nessa altura. Falou, professor, eu não dou nem conta de ler os textos da disciplina, que dirá 250 milhões de indicações, né? Mas tudo bem. Mas fica aí como curiosidade para quem quiser um dia, né? Se tá lá de boa, não tá fazendo nada, né? Tá no domingão à tarde, tomando aquele chazinho e tal. Aí você fala, vou dar uma lida aqui. Aí você bate o olho lá, cansa, mas dá uma olhadinha. Enfim, então o que acaba acontecendo? É interessante a gente pensar, então, que quando depois acaba o socialismo, quando depois, né, dos anos 80 em diante, a gente tem isso, a terceira onda, a democratização do final do século XX, isso. A gente tem esse processo de transformação, essas ondas de democratização. Imagina vocês, antes dos anos 50, nós estamos falando de 20 nações democráticas, nem isso. Final dos anos 80, nós estamos falando de centenas de nações democráticas no mundo todo. Ou seja, foi exportado para o mundo um modelo de institucionalidade política e foi exportado para o mundo um sistema socioeconômico que deveria se tornar um sistema socioeconômico hegemônico. Então, o que isso foi gerando cada vez mais nos países? Foi gerando o surgimento de novas demandas, de novas pressões, foi gerando justamente essa área que a gente entende hoje, que é a área de políticas públicas. Por quê? Porque diferentes assuntos, diferentes temas foram sendo pressionados para serem colocados na agenda política, né? Direito das mulheres, direito dos negros, direito à moradia, direito à saúde. Começou por quê? Porque veja como tem essa íntima ligação, como está amalgamado as coisas. Se eu tenho essa possibilidade do ambiente, de expressão das liberdades e de garantia, né, através das constituições, de demandas, eu estou legitimando mais atores a poderem participar do processo das decisões políticas. Eu estou colocando mais gente no jogo capaz de poder disputar. Óbvio que tudo isso vai se tornar muito mais complexo, né? E a gente vai conseguir averiguar isso no curso. E é óbvio que nós estamos aqui dentro do curso de Políticas Públicas no Brasil, e a gente vai ver essa trajetória, considerando inclusive a trajetória no Brasil. Mas de maneira geral, né, isso representa uma grande novidade. Isso representa um elemento novo. Por isso que eu gosto de sempre começar essa aula, começar a falar de políticas públicas, fazendo esse resgate mais histórico para a gente poder conseguir compreender a dimensão do que nós estamos falando e o tamanho do desafio daquilo que nós estamos tratando aqui. Porque se a gente parar para pensar, o que vai acontecer? O conflito vai se tornando cada vez mais acirrado por políticas, né, por serviços, né, e inclusive as disputas entre o que o mercado quer, o que o Estado quer, o que o Estado não quer, tudo isso vai se alterando de acordo com o contexto, de acordo com o momento, de acordo com a situação da sociedade, né? É óbvio que nós passamos, depois dos anos 80, por uma série de transformações de ordem econômica. Vocês sabem, neoliberalismo, consenso de Washington, diminuição do papel do Estado, tem toda essa discussão também que veio depois contaminando no pós-80, né? Quando a gente já não tem mais o socialismo como o grande inimigo no horizonte a ser desenhado. Mas é preciso ser dito que, com e apenas com a expansão da democracia, é que foram sendo gerados esses novos problemas, mas ao mesmo tempo foi sendo legitimado novos atores a participarem. Então não é à toa que é dos anos 60 em diante que você vai ter novos movimentos sociais, novas formas de organização, novas demandas que até então não eram pensadas, não eram colocadas, novas pressões por espaço de representação, novos grupos que tentam se reorganizar. E aqui quando eu falo em novos grupos, eu não estou falando apenas daqueles que vão contestar, eu estou falando daqueles também que representam o status quo e que vão se modernizar, que vão se diversificar, que vão pensar em novas formas de atuação, né? Então, por exemplo, a gente pode imaginar que política pública, além daquilo que eu estava tratando, daquilo que o Estado opta fazer ou não fazer, né? E cada vez mais a gente entende que tem políticas públicas que talvez o Estado nem faça, mas que são também políticas públicas, porque é realizado pelo terceiro setor, é realizado até em alguma medida pelo mercado, junto com o Estado, enfim, né? O que acaba acontecendo aqui cada vez mais? A gente tem um número crescente de atores que vão demandar alguma coisa, que vão pressionar, que vão brigar, que vão lutar. Não é à toa que a arena da política vai ser a arena do conflito. Não é à toa que a arena legislativa vai ser a arena dos grandes embates. Até porque é ilusória a nossa ideia de pensar o seguinte, só precisa de política pública o cara que acessa o serviço público. Já a gente pensa isso,
É ilusório isso. Eu posso entender uma política pública, por exemplo, como, sei lá, você melhorar ou aliviar a carga tributária do empresariado. É uma política pública. Assim como é uma política pública eu criar um sistema único de saúde como o SUS. É uma política pública a universalização do acesso à educação. Assim como pode ser uma política pública também, às avessas, vamos pensar assim, eu jogar isso para as mãos do mercado e dizer do dia para a noite que não tem mais. Então, veja, o que regula o serviço do Estado? O que regula o arco de coisas que a política pública vai abraçar ou não? É a capacidade de mobilização da sociedade. É o quanto a sociedade consegue pressionar o Estado ou não. É o quanto as instituições estão desenhadas de maneira a facilitar serem mais porosas ou menos porosas as demandas. Tudo isso, né, toda essa configuração específica é o que vai justamente determinar como as políticas públicas serão desenhadas. Ou até mesmo não serão. Nós vivemos num país que é o caso do Brasil, por exemplo, né, e aí eu termino aqui, pessoal, porque também já não aguento mais falar, né, e abro para vocês poderem também falar, colocarem as questões, né, reflexões que queiram colocar. E não é à toa que o Brasil, por exemplo, e nós averiguamos recentemente, quem está antenado nas notícias, a gente está brigando no espaço do parlamento, por exemplo, e tem, obviamente, empresas interessadas nisso, tem cidadãos interessados nisso, tem movimentos sociais interessados nisso, tem partidos interessados, que são múltiplos atores da sociedade civil, né, que estão ali disputando o espaço do poder para ver qual ideia, qual princípio ganha. Não é à toa que a gente está lutando para tentar resolver um problema do século XIX no nosso país, que é a questão, por exemplo, do saneamento básico, em pleno século XXI. Que o Estado não deu conta de resolver. Vamos lembrar, por exemplo, que no Brasil, se vocês pesquisarem aí, vocês podem até chegar em números mais precisos do que eu, mas no Brasil, por exemplo, você tem inúmeras capitais que não conseguem fazer o tratamento de água e esgoto. Você pega a Teresina, a maior parte, se não me engano, acho que era só 60% ou 70%. Eu lembro que estava conversando com um amigo meu da Universidade Federal do Piauí esses dias atrás, falei, Vitor, que absurdo, cara. Como pode uma capital em pleno século XXI estar numa situação dessa ainda? E aí, veja, não tem solução simples, não existe solução fácil. Que vai ter aqueles que vão defender, estão privatizando um serviço que é um bem essencial. Aí é a arena de conflito. Aí é a disputa pelas políticas públicas, pelo desenho. Aí é a disputa pela agenda. Aí é a disputa de como vai funcionar. É a disputa pelo desenho. É a importância justamente do controle. Né? Pode mais quem chora menos. Quem está mais organizado consegue demandar. Quem está menos organizado perde nessa disputa toda. Né? Alguns vão dizer, não, é importante que a iniciativa privada possa fazer isso, porque pelo menos talvez ganhe agilidade. Outros vão dizer, vai dar margem para corrupção. Vai dar margem para corrupção, conhecendo o que a gente conhece do Brasil, vai dar subcontratação, superfaturamento de obra. Tem outros que vão dizer, mas precisa chegar o serviço para o cara antes superfaturado do que o cara não ter. Ou seja, veja como esse é um campo vivo e que está presente no dia a dia. Por isso que eu acho tão legal, embora eu, especificamente, vocês sabem disso, eu não seja especialista, né? Não seja como outros professores que a gente tem na casa, como o caso do Felipe, da Capela e tal. Né? Eu não sou especialista na área de políticas públicas, mas eu acho esse tema um tema fantástico, né? Por isso que eu gosto de estudar, gosto de ir atrás, gosto de pesquisar. Por quê? Porque as políticas públicas, elas nada mais são do que a política viva, porque a gente vive ela no dia a dia. A gente enfrenta ela no dia a dia, né? Só que a gente tem que entender como funciona, quais são as demandas, por onde passa. Não é à toa, por exemplo, que o espaço do parlamento, que por vezes é tão desconsiderado pela nossa sociedade, ele é um espaço tão importante de representação para que essas demandas não fiquem reprimidas, para que elas possam encontrar eco. É problemático quando você tem a sociedade de costas para o parlamento, porque o parlamento é a cozinha da política, gente. Se a cozinha da política não traz esses assuntos para serem debatidos, se a sociedade civil não entender, por exemplo, que o lobby não é coisa só de grandes empresas, de grandes empresariados, mas o lobby é uma atividade que precisaria estar presente também na sociedade, né, em organizações da sociedade civil, de forma muito bem clara e nítida, para que elas pudessem demandar ali e pressionar de maneira mais organizada. Se a gente deslegitima movimentos sociais, por exemplo, né, ou se a gente desconsidera algumas vozes nesse processo todo, a gente corre o risco de que a política caminhe mais para um lado do que para o outro. E aí a gente cria novos problemas. Porque toda decisão, inevitavelmente, tem a ver com escolhas. Escolhas têm a ver com opções. As opções nem sempre são as melhores. A gente sabe disso. E às vezes, tentando solucionar um problema, você cria infinitos outros. Assim como, por exemplo, o século que a gente vive, que é o século XXI, traz uma demanda cada vez mais forte por políticas públicas ou por uma solução que desenhe um sistema, regras, leis, princípios, procedimentos, porque tudo isso está dentro da lógica da política pública, né?
Desenhar um serviço, desenhar a política, criar uma legislação, criar tudo isso é política pública também, né? De problemas que até então a gente não tinha. Por exemplo, o Senado, essa semana, aprovou a Lei Brasileira da Transparência. Por quê? O que é essa Lei Brasileira da Transparência, do controle da informação e blá, blá, blá? Tem gente que está dizendo que, mas estão querendo cercear as liberdades individuais, a liberdade de expressão. Tem outros falando, porque não dá, a gente tem uma indústria de fake news danada nesse país. Eles votaram a lei lá da questão das fake news. Então, olha só como é interessante. Meio ambiente, vamos pegar outra área, meio ambiente. Há 50 anos atrás, as políticas ambientais não estavam na pauta da agenda do poder público. Mas graças justamente à sociedade civil organizada, a novos atores mais conscientes, ao quanto isso veio se revelando como um problema importante e necessário, hoje está dentro da pauta de discussão e da agenda. É alvo de conflitos. Aí você fala assim, professor, mas ainda tem mais um elemento nessa equação, né? Que é um elemento fundamental. Governos, né? Governos. Porque há políticas que são políticas de Estado, que são aquelas que são permanentes, que vão indo, o que também não significa que elas não possam ser alteradas, mas ela tem um caráter mais permanente, se a gente pudesse dividi-las aqui de maneira didática, e há políticas que são de governos. Então, quando você troca dentro da democracia, você ainda tem mais esse elemento para lidar, mais essa variável para tentar controlar. Quando você troca governos, você pode, de repente, destruir toda uma política pública. Ou você pode, de repente, construir toda uma política pública. Mas você tem a burocracia também. A burocracia, às vezes, serve como um muro de resistência à transformação das políticas públicas. Pode ser bom, pode ser ruim, né? Depende. De repente, a burocracia está defendendo justamente para que uma política tenha sequenciamento, tenha organização, tenha planejamento, tenha capacidade de mensuração, tenha capacidade de avaliação, né? Então, os próprios funcionários servem como uma espécie de muro de contenção. Quer um exemplo nítido disso? Vamos dar um exemplo nítido. No caso brasileiro recente, por exemplo, para contextualizar o que nós estamos falando, o Mandetta, quando assumiu o Ministério da Saúde, era um cara que jogou na lata do lixo o SUS. Nada. No auge da pandemia, você só viu o cara com o jaleco do SUS. Por quê? O cara entendeu. Né? A despeito se ele realmente fazia só por jogo de cena ou não, mas eu digo assim, entendeu. No momento mais duro, entendeu a importância de você ter uma política pública muito bem arquitetada, muito bem desenhada, que é algo que no Brasil, como a gente vai ver em determinado momento do curso, veio sendo desenhada de maneira como a gente conhece hoje ela, desde meados dos anos 80, desde antes do processo constituinte dos anos 80. Você pega algumas áreas como a educação vai tentando ser desenhada no Brasil desde os anos 30. Gente, olha o dilema que nós temos hoje. Nós temos uma série de pessoas analfabetas no Brasil. Quer dizer, nós não demos conta de resolver problemas elementares, infraestrutura, saneamento básico. E temos também contradições ao longo desse processo do nosso histórico de políticas públicas no Brasil. Não faltam contradições. Vamos pegar um exemplo? Boa parte das obras de infraestrutura, quando que elas foram feitas? No milagre econômico da ditadura nos anos 70. Ou seja, não foi sob uma lógica democrática. Olha que coisa mais maluca. Muitas das obras de infraestrutura foram justamente dos governos militares. Quer ver um exemplo perto de nós? A Rodovia dos Bandeirantes. A época foi vista como um elefante branco, quando ela foi construída, se me falha a memória, nos anos 70. Elefante branco, 6 faixas de rolamento, não sei o que lá. Pega o que era São Paulo. Pega o que era São Paulo nos anos 70, pega o que é São Paulo hoje. 5, 6 faixas de rolamento não faz nem cosquinha. Por quê? Olha como as coisas estão interrelacionadas. Porque nós não nos preocupamos em pensar uma política pública de mobilidade urbana. Hoje ela bate na nossa porta o tempo todo. Será que esse modelo é o melhor modelo de política pública? Todo mundo dentro de um carro? Só para vocês terem uma ideia, no meio da pandemia, a galera que é dona de garagem, garagistas, grandes montadores estão dando risada. Aumentou a venda de carro. Fala, como? Está todo mundo em crise, está perdendo emprego. Aumentou, explodiu a venda de carro. Desenho de políticas, estímulos diferentes. Por exemplo, os últimos governos, nos últimos 40 anos do Brasil, não se preocuparam em desenhar políticas públicas mais sustentáveis do ponto de vista da mobilidade urbana. Simplesmente não se preocuparam. Bota na conta do PT, por exemplo. Né? Com toda a tranquilidade do mundo eu falo isso. Bota na conta do PT. Integrou a galera não pela via da cidadania da participação, mas integrou pela via da lógica do consumo. Você vai falar, professor, mas tem coisa aí que tem que matizar, claro.
Tudo tem que ser matizado, tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser considerado os múltiplos pontos de vista. Mas, em alguma medida, é isso, né? Se a gente parar para pensar. É isso. Não demos conta de resolver. A questão infraestrutural no Brasil está batendo a porta. Está batendo a porta. Só que teve coisa que foi feita. Por exemplo, Bolsonaro foi, nesse último final de semana, lá para o Nordeste. Deixa eu só ligar aqui meu computador, gente. Está acabando a bateria, peraí. Bolsonaro foi, na última semana, lá no Nordeste, reinaugurar um trecho da obra de transposição do Rio São Francisco. Foi uma obra lá do governo Lula, criticado, brigado e tal, aquela coisa toda. Há quantos e quantos anos atrás, talvez, isso já não deveria ter sido feito lá para tentar ser resolvido o problema? Ou será que esse era o melhor modelo? Será que isso tem a ver com o lobby da indústria da construção civil? Que queria depois pegar contratos muito altos para poder faturar e ganhar? Ou não? Será que caberia mesmo ao Estado fazer essa grande obra de infraestrutura? Será que teria outras resoluções para resolver o problema da seca no Nordeste brasileiro? Tem gente que mostra, por exemplo, que o lençol, né, não entendo muito disso, mas a coisa do lençol freático lá no Nordeste, você teria plenas condições de fazer por outros sistemas de irrigação. Ah, mas custa muito caro, tem empresa que não quer tocar, o governo não quer investir. Veja, olha que interessante. A política está no dia a dia nas nossas vidas. São decisões políticas. São atores que têm maior ou menor capacidade de organização. São atores que têm maior ou menor capacidade de pressionar o poder público. São atores que se envolvem ou simplesmente deixam a coisa caminhar. Óbvio que eu não preciso nem dizer essa altura do campeonato, que talvez a ponta mais frágil disso tudo sempre seja o cidadão comum, que está desarticulado, que vira as costas para a política, que não está muito preocupado com o que está acontecendo e tal, né? Enfim, pessoal, essa era um pouco da minha contribuição para hoje, do que eu preparei para vocês, né? Espero que tenha sido claro, enfim, não sei, espero que tenha sido até bacana, né? Que a gente tenha conseguido justamente avançar em pontos interessantes para a gente construir todo esse campo, né, das políticas públicas, todos esses desafios, que vocês tenham conseguido refletir um pouco também na aula de hoje sobre isso. Eu vou deixar uma última dica de livro que é legal também. Tem um parceiro de escrita, que é professor também, professor da FESP, professor do CLP, que escrevo junto, trabalhamos junto há muitos anos já, que é o professor Humberto Dantas, tá? O professor Humberto Dantas, ele escreveu recentemente um livro. Eu tenho um livro escrito com ele, deixa eu até ver se está aqui o livro, gente. Eu sempre me pergunto, né? Eu quero mostrar as coisas que eu tenho aqui. Está aqui, ó. Eu tenho um livro escrito com ele, que é o livro Poder Legislativo Municipal, Entender de Política Começa por Aqui. Poder Legislativo Municipal, Entender de Política Começa por Aqui. Livro disponível 100% gratuitamente na internet, viu, galera? Tá disponível na rede, tá? No site do movimento Voto Consciente, acho que é votoconsciente.org, alguma coisa assim. Você vai lá, você acha o livro. E o Humberto lançou recentemente mais um dessa coletânea, que é uma espécie de livro paradidático. A gente escreveu tendo como foco, principalmente, as pessoas que não se interessam, que não curtem política, para ver se consegue atraí-las. Então o livro tem uma linguagem fácil, é desenhado, aquela coisa toda tal. E ele escreveu um que é muito bacana, e quem quiser dar uma folhada, eu aconselho a dar. Por quê? Porque ele escreveu um recentemente sobre cidades, no qual ele debate de maneira muito simples, muito didática, tá? Não tem nada de acadêmico aqui, só já vou alertar para vocês, não tem nada de acadêmico, é muito mais uma linguagem simples, interessante, para nos mobilizar, nos sensibilizarmos sobre o tema de pensarmos as políticas públicas a partir de onde nós moramos, né? Então é muito legal, quem quiser dar uma olhada no livro, dar uma folhada, é aquela coisa, o chazinho lá, o domingão, tá de boa, né? Só que é digital a versão, tá, gente? Não tem impresso, tá todo gratuito também no site do Movimento Voto Consciente, mas é legal, porque ele coloca ali alguns desafios, por exemplo, que a gente ainda tem que pensar no Brasil, sobre infraestrutura, sobre a questão das cidades. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, e esse é um tema mais recente também dentro da área de políticas públicas, que cada vez mais vem se debatendo e vem se discutindo, que é preciso pensar... Peraí que eu já respondo sua pergunta, Sheila. Que é preciso pensar também em políticas públicas de metrópoles, porque hoje nós temos desafios que são diferentes também, quando a gente vai pensar políticas públicas locais. Você quer ver outra coisa que nós vamos ter um momento de estudar aqui também? O quanto o nosso arranjo federativo impacta nos modelos e nos desenhos das políticas públicas. Porque é uma instituição muito forte no nosso desenho institucional, né? Dentro do desenho institucional do presidencialismo brasileiro, tal, da democracia brasileira, o federalismo ele é fundamental porque você divide entre diferentes entes, políticas, responsabilidades, serviços, repasses de recursos e tal, que, portanto, incide diretamente na lógica de construção das políticas públicas. A maior parte das políticas públicas de caráter universal, saúde, educação, são aquelas que exigem um esforço de cooperação entre os entes,
algumas são concorrentes entre os entes, outras são exclusivas de entes, como, por exemplo, a política de urbanização, que é exclusiva do município. Então, veja, tem uma série de coisas legais, tem uma série de aspectos fundamentais para a gente poder começar a estudar ao longo do curso, para a gente poder começar a se dedicar aqui, tá certo? Respondendo a pergunta, deixa eu só recuperar aqui, foi a pergunta da Sheila. Sheila, você falou o nome do segundo livro, ele chama Cidades. Cidades. Eu acho que o complemento é para entender melhor o lugar onde você mora, alguma coisa assim, mas ele chama Cidades, é uma capinha rosa desenhada. O livro é tipo, em termos de capa, ele é rosa, mas ele é que nem esse, assim, tem todos uns desenhinhos e tal. Ele é todo ilustrado dentro, ó. Se vocês observarem, ele tem uma série de desenhos e tal. Não, imagina, Sheila, não precisa nem agradecer, tá? Porque a nossa ideia foi justamente tentar impactar públicos mais amplos, né? Porque a gente trabalha com educação política há muito tempo, então esses temas de discussão de políticas e serviços públicos é algo que a gente leva para as periferias direto e tem que tentar falar a linguagem da moçada, da quebrada, tal, para poder chegar até eles também. Mas vale a pena, mesmo para nós que somos assim, né, que estamos dentro da universidade, tal, vale a pena ler para a gente refletir, para a gente se conscientizar, para a gente organizar as ideias, também é muito bacana, por isso que eu indico para vocês, que vocês vão ver que é uma leitura fácil, simples, que vocês vão matar numa sentada, tá? Bom, acho que era isso, pessoal, que eu queria trazer hoje e também convidá-los para o seguinte, semana que vem a gente tem um novo encontro nosso, né? Aí a gente avança, deixa eu ver se eu estou com ele aberto aqui, eu acho que eu não estou com o cronograma aberto aqui, pessoal. Espera só um minutinho que eu vou abri-lo, só para poder já informá-los aqui. Lembrando que eu vou compartilhar isso de novo com vocês, tá? Lembrando que no cronograma tem ali os contatos, pessoal. Quem quiser me contatar pela rede social, né? Eu sei que a gente criou aquele canal lá que está facilitando demais, aquele dos informes das políticas públicas, tá? Então, nessa semana a gente começou com justamente essa provocação, essa introdução geral ao tema, discutindo o que são as políticas públicas, tal. Tem os dois links, peço para que vocês vejam depois o vídeo do professor Leonardo Sec. Tem um outro link que eu coloquei para vocês, que são uma série de reportagens do Nexo Jornal, eu só não sei se está aberto, mas que é debate sobre políticas públicas e alguns desafios atuais. E para a semana que vem, galera, a gente começa efetivamente assim os debates mais teóricos, até um pouco mais densos, que a gente vai começar no que seria aí a nossa terceira semana, que vai ser o tema é recuperando problemas fundamentais para pensar as políticas públicas, Estado e democracia no Brasil. E aí a leitura obrigatória é o texto da professora Maria Hermínia Tavares de Almeida. O texto é O Estado no Brasil Contemporâneo, um passeio pela história. Vamos resgatar alguns elementos de construção do Estado brasileiro, vamos entender e vamos revisar alguns aspectos e estruturas básicas desse Estado, do seu funcionamento. E tem um segundo texto também, que é um texto do Bolívar Lamounier, esse é muito mais para refletir, para provocar, que é o que se constrói quando se constrói a democracia. Eu geralmente trago essas leituras, que são leituras comuns, em vários dos cursos que eu dou na universidade, porque é importante para a gente alinhar algumas coisas, para relembrar alguns problemas, para relembrar alguns conceitos, tá bom? Então a gente começa com esses dois textos, que é o da Maria Hermínia e do Bolívar, discutindo a relação entre democracia e Estado brasileiro. Certo até aqui, galera? Alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu ver se alguém mais escreveu. Olha, a Ana já mandou aqui, ó, inclusive a indicação, segunda semana e tal. Ela tá com o cronograma antigo que tinha data aqui do 13/3, eu tirei as datas desse, né? Pessoal, só uma outra coisa importante. Eu preciso fazer chamada, né? Antes que vocês me matem, né? Então, peraí que eu vou abrir aqui. Sistemas Unesp, peraí. Vamos lá. Peraí. Central. Um minutinho. Ótimo. Como a gente faz quando a gente não lembra a senha, né? Peraí que eu devo ter anotado em algum lugar, galera. Segura aí. Ciruga aí. Tá. Uhum. Hoje é dia
Vamos lá, no dia 3/7, né? Dia 3 de julho. Só escrever aqui. Introdução. Introdução geral. Tema das políticas públicas. E já fica lá no sistema, já depois registrado bonitinho. Vamos lá. Abrindo. Muito bem, vamos lá. Ana Beatriz, está por aí? Presente. Muito bom, muito bom. Ana Carolina Silva. Se alguém quiser também me ajudar, às vezes aí, viu, o pessoal vai falando, vai orientando. Ana Carolina Silva. Professora Ana vai fazer à noite, por causa que ela está no estágio. Tá, então por enquanto eu deixo falta, depois ela me avisa à noite, tá? Ana Flávia Ferreira. Ana Laura Félix. Ana Letícia Moraes. Eu, presente. Muito bom. Aron. Presente, professor. Muito bom, querido. Beatriz. Presente, professor. Qual Beatriz que falou presente, professor? Beatriz. Alves Mancini. A Mancini, né? Tá certo. Muito Obrigada. bem. Beatriz Castro. Professora Beatriz Castro, ela vai à noite. Beleza, muito bom. É bom que vocês vão me avisando, gente. Eu já vou anotando aqui, já vou me organizando. Bianca. Gostei do nome da Bianca, cara. Bianca Phillips. Você é dona da Philips ou você é filha do dono, Bianca? Se você for aí, tiver aí, tô precisando de umas lâmpadas aqui, viu? Pode fazer doação. A Bianca, beleza. Não tá aí, vamos lá. Gente, tá feia a coisa. Ó, Bruna Camacho. A Bruna tá aí? A Bruna geralmente tá aí, ela não tá hoje, né? Só vem à noite também. Bruno Henrique Marques. Nada. Camila Pereira. Camila Yuri. Carlos Augusto. Caroline Ferrosa. Danilo Ferrari. Presente. Boa, Danilo. Denilson. Presente. Eric. O Denilson tá aí. Olha, já ia ficar com falta, hein, velho? O cara correu. Denilson, fala a verdade, velho. Você tava lá tomando um cafezão. Ó, vou até dar um break. Tava tomando nada. A internet. É a internet. Tô sabendo, hein, fala velho. Pra Unesp soltar o chip pra gente. Correndo pra habilitar o áudio, hein? Não, tô brincando. Tá presente. Fala pra Unesp soltar o chip. Vou falar, cara. Vou falar. Eric. Presente. Tudo bom? Estevão. Fabiano. Professor, o Estevão colocou no chat. Ele colocou no chat. Ô, gente, me informa aí, por favor. Obrigado. É porque quando eu abro uma outra tela aqui, eu não sei que eu fico com as duas, não aparece. Obrigado, Gabriel. Fabiano. Fernanda. Gabriel Bueno. Ele estava aqui, ele precisou ir para o estágio. Aí ele Perfeito. saiu 5 minutinhos mais cedo. Eu vi mesmo, ele saiu mesmo. Gabriel Henrique, tá aí, Presente. né? Danilo. Gabriel Schmidt. Gleice. Alguém aqui. Guilherme. Presente. Boa. Guilherme Martins. Guilherme Serrano. Ô, professor, eu falei presente no primeiro, eu sou o Guilherme Serrano. Ah, você é o Guilherme Serrano, beleza. Isso. Tá feito. Heloísa. Presente. Muito bem. Isabela. Presente. Obrigado, Isabela. Jennifer. Jéssica. Presente. Eu não sei qual que é, na verdade. Perdão. Vamos lá. Eu errei.
Jéssica Cristina Soares. Aqui. E agora a Jéssica de Carvalho. É a que tá presente. Jéssica, muita Jéssica. Jéssica Sou Souza. eu. Júlia. Júlia Farizato. Eu, professor, aqui. Tudo bem. Karina. Eu ouvi um presente da Eu Karina? ouvi um presente. É, eu ouvi bem no fundo um presente, né? Larissa Soares. Presente. Boa. Laura Cordeiro. Leonardo Galego. Lorena tá aí. Lorenzo. Nossa, tá baixinho. Eu sou presente. Ele tá aqui. Presente, professor. Tá com medo, né, de falar presente. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo Andrade tá aí? Não. Luiz Otávio. Magal. Não, Magal não, perdão. Magali, perdão. Magal, perdão, Magali, desculpa. Magali. Magal. Marcel. Marcelo Mota. Parente da Edmota, né? Márcia. A Márcia é Ela tá aquela. esperando o chip. É, a Márcia que tá esperando o chip. Perfeito. Maria Clara. Maria Clara. Nada. Matheus Ornelas. Nada. Matheus Casoli. Nery. Opa. É que no online demora um pouquinho mais, porque a gente tem que esperar o retorno, né? Otávio Pereira. Peterson Henrique. Presente. Boa, Peterson, valeu. Renan Henrique. Renato Serafim. Rodrigo Zucoloto. Presente, professor. Valeu, querido. Sheila, Obrigado. fez a pergunta, tá aí também, né? É, tô aqui. Sofia da Silveira. Presente. Boa, Sofia. Thaís Caroline. Tá aqui. Ela falou no Boa. chat. Ah, obrigado, obrigado. Vitor Hugo. Aqui. Ó, ouvi um trem no fundo. Cara, tá lá no trem. É maquinista, velho. Tá no trampo. É, aqui tem o trem e o cemitério. Aqui é cheio de coisa. Nossa, cara. Sensacional. Vitória. Eu. Muito bom, Vi. Ah, a Vitória tá aí também, pô. Eu perguntei, também tá falando louco. Vitor. É porque tem alguns que eu vejo, outros que eu não vejo, né, gente? Vitor. E o Igor. Presente, professor. Cara, não sei nem como é que pronuncia seu nome. Igor Akihiro Irabayashi, é isso? Isso aí. É meio Caraca, difícil mesmo. Da hora seu nome, velho. Nome de poder, hein, mano? Vai ficar rico, velho. Ó, eu mandei pra. Ah, eu acho que. Gente, eu acho que foi. Eu mandei, geralmente eu não mando, mas foi a notificação dessa vez, viu? Mas depois, a galera que vier assistir no noturno. Né? Ah, é, tem o pessoal do noturno, né? Temos do noturno aí? Eu tô. Eu tô, professor. Só que do noturno tem que fazer o seguinte: do noturno tem que anotar agora, porque senão dá BO depois. Do noturno tem que anotar, porque senão depois, na hora de fazer a chamada da noite, eu não lembro, aí eu boto falta, entendeu? Então, do noturno eu faço o seguinte: vou passando a lista, vai falando aí pra mim quem tá no noturno, ou vai escrevendo aqui no. Nem sei, peraí, deixa eu pensar. Ó, todo mundo que falou eu é do noturno, né? É. Boa. Professor, Oi. ou todo mundo que é do diurno sai da sala, fica só o noturno e aí você faz a. Não, mas chamada tá por rolando aqui, a galera botou eu aqui, ficou fácil, cara. Todo mundo que tá no noturno, bota eu no chat aí, ó, já era. Beleza. Aí, ó, o Breno tá aí. Obrigado pela sugestão, querido. Breno, Castanha, aí, todo mundo tá aí, ó. Breno, Castanha, a Isabela Monteiro.
Isabela Monteiro. Chamada é um negócio difícil virtual, né, gente? Vai fazer o quê, né? É o que temos para hoje, né? Letícia dos Santos também tá aí. A Victoria Mayumi tá ok. Tá ok. O Joe tá aí. Joe? É esse mesmo nome? Joe? Isso mesmo. O Joe tá aí. O Matheus Ramos tá aí do Noturno também. Mariana. Não é Joe, não, é Giovana Pulse. Eu não consigo mudar o nome. Perdão. Nossa, depois dessa gafe, né, gente? Perdão. O Joe, né? Perdão. Matheus, gente, as gafes, né? Vai estar gravado, fazer o quê, né? Pode virar meme depois. Mariana, Casadei tá aí também. Thalita Mágio. Rafaela Novelete, André, né, que deu o alô, André Retur, e a Giovana Pucci, né, que já corrigiu ali para mim. Obrigado, Giovana. Perfeito. Mais alguém, pessoal, que eu não falei aqui, que está aí do Noturno? Alguém que acabou saindo, que vocês perceberam aqui? Não, né? Porque os que saíram eu também fiquei atento aqui. Mas acho que é isso. Pessoal, bom, então, acredito que por hoje era isso que eu tinha mais para tratar para vocês. Está aberto para perguntas, para questionamentos, se alguém tiver alguma coisa, alguma sugestão, estamos aí à disposição. Tá tranquilo? Lorena, sobrevivente, ficou até o final. Muito obrigado, viu, Lorena, por todo o auxílio, por todas as pesquisas. Valeu demais, querida. Sensacional. Né? Os demais, Vitória também, que estava com a câmera ligada, muito obrigado. E tinha mais alguém, eu perdi. Cadê? Era a Ana? Quem estava? Tinha mais alguém. Era a Ana, né? A Ana também que estava com a câmera aberta, muito bom. Muito obrigado. Que os demais se sintam incentivados a participar, fica muito mais legal, viu, gente, quando a gente olha a reação de vocês, viu? Eu me sinto mais próximo da sala de aula, essa que é a verdade, tá? Então, quem puder aí, prepara a maquiagem aí, tá? Joga o perfume aí. Olha lá, a Lorena preparou, olha lá, jogou até o cabelo agora, né? Tal, né? Então, quem puder, pessoal, estejam aí. Agradeço demais, espero que tenha sido válido, fico à disposição para vocês. Qualquer coisa, me mande aí mensagem, principalmente pelo Facebook, que acaba sendo mais rápido do que por e-mail, viu, gente? Vamos desburocratizar, que a vida já está muito burocratizada, né? Então, quem tiver dúvida, manda lá no Políticas Públicas Informe. Eu estou sempre de olho, estou sempre ligado. Muito obrigado, gente. Eu desejo um excelente final de semana para vocês, tá? Um abração grande e a gente se vê. Valeu! Tchau, professor. Tchau, querida. Obrigado. Tchau, Tchau. Valeu, André. Tchau, Vitória. Obrigadão, querida. Valeu por deixar a câmera ligada aí, interagindo. Valeu. Valeu, Denilson. O homem do pão. Tchau, professor. Um ótimo final de semana aí para você. Tchau, Igor. Obrigado, queridão. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, Ana. Galera que tá escrevendo no chat. Tchau, Isabela. Sheila. Obrigado. Obrigado você, querida. Tchau, gente. Valeu, Jéssica. Neri, valeu. Tchau. Tchau, Jéssica. E fomos. Abraço.